Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa Não fazem milagres. Ora bem, vamos falar sobre relacionamento saudável. O que é necessário nós fazermos no nosso dia-a-dia para termos como consequência uma relação saudável? Hoje fala-se tanto sobre alimentação saudável, práticas de vida e exercício físico e tudo isso, porque não também falar sobre o relacionamento? O que é que nós podemos ter no nosso dia-a-dia que vai ocasionar ou que vai proporcionar uma relação saudável, que eu acho que é fundamental, ok? Antes de iniciarmos com o tópico desta semana, eu quero-vos falar sobre a Everand. A Everand é a plataforma onde vocês encontram dezenas de milhares de obras em formato digital, portanto livros, todos os best-sellers no momento, todos os best-sellers do passado e também muitos audiolivros e podcasts. Inclusive é na Everand que vocês encontram todos os meus livros narrados em português do Brasil, por uma questão estratégica, para que toda a gente do Brasil conseguisse compreender todos os meus livros e as minhas obras. Se fosse eu a narrar não seria assim tão fácil. E o melhor de tudo, se vocês quiserem ter acesso ilimitado à plataforma, os primeiros 30 dias são gratuitos. Portanto, o primeiro mês é grátis e poderão ouvir todos os meus livros, inclusive Os Segredos de um Casamento de Sucesso. Certo. Portanto, estão todos os meus livros lá. Através do Spotify e do YouTube, na descrição vocês encontram o link para fazerem a vossa inscrição e garantirem 30 dias gratuitos. Então vamos lá. O que é que nós precisamos de fazer ou quais são as dicas que nós podemos passar às pessoas, a quem nos está a ouvir, para que nós possamos ter um relacionamento saudável? Começas tu, Maria José. Não faço ideia quais são as tuas. Eu também não. Aliás, nós, antes de iniciarmos a gravação, eu escrevi as minhas tipo eleições. Isolados, eu escrevi as minhas, ela escreveu as delas, mas não sabemos o que é que cada um escreveu. Não sei se isto vai dar certo, não é? Vamos ver. Como assim? Vamos ver, até podemos ter repetidas. É muito provável que tenhamos. Não sei. Vamos lá, qual é a tua primeira dica para nós termos um relacionamento saudável? Talvez respeitar os limites da outra pessoa. Não... O que é que queres dizer com respeitar os limites? Pois, é isso. Portanto, não... Saber, conhecendo a outra pessoa, não é? Como eu te conheço a ti, por exemplo. Sim. Há coisas que... há coisas que eu não faria ou que não são do meu gosto, mas com todo respeito. Eu não... Então não seria não necessariamente o respeitar os limites ou respeitar os traços de personalidade e os comportamentos da outra pessoa? Não será mais isso? Por exemplo, tens maneiras de estar, eu compreendo onde é que tu queres chegar. Tens maneiras de estar, de fazer as coisas que não são necessariamente as minhas. E que até nem aprecias, provavelmente. Mas eu tenho que respeitar. Faz parte da tua personalidade. Exatamente isso. É isso. Pronto. Portanto, não é respeitar os limites, mas sim respeitar os traços de personalidade e as preferências do parceiro. Exatamente. Chegamos aqui. Mesmo que não gostemos de alguma coisa, não é? Respeitar. E depois também podemos não é criticar, podemos... A crítica pode ser positiva. Sim, mas certo. Criticar de uma forma... Construtiva, positiva. Ou seja, de uma maneira... e tentar melhorar. Exatamente, por aí. Eu acho que é uma dica muito importante essa. Isto vai de encontro à minha 9ª dica, porque eu tinha 10 escritas, que é dar espaço. O que é dar espaço? Dar espaço é tu respeitares precisamente a parte de necessidade comportamental do teu parceiro. Por exemplo, eu sei que tu tens algumas necessidades para te sentires bem. Ainda que não façam parte daquilo que é as minhas preferências de comportamento, mais uma vez, eu tenho que respeitar se te fazem felizes, porque eu vou estar a criticar. Por exemplo, coisas básicas. Vamos imaginar que há uma novela que tu vês todos os dias, durante a semana. Pessoalmente eu não aprecio. Aliás, é precisamente uma novela que não me cativa, mas a ti cativa-te. Tu te rires, choras, tudo bem. Certo? O que é que eu faço? Respeitando essa tua preferência, eu treino exatamente na mesma hora. Porque assim, eu estou a fazer uma coisa que tu não necessariamente gostas, que é treinar, tu estás a ver a novela que eu não aprecio, então os dois conseguimos estar no nosso espaço a fazer aquilo que nós queremos e não perdemos tempo. Certo? Ou seja, no tempo que seria dedicado à vida a dois, nós estamos livres.
certo? É o teu treino. É um treino diferente. Estás a perceber? Portanto, esta questão de darmos espaço ao parceiro, também para ser ele mesmo. Já falamos sobre a importância de nós sermos 3 pessoas na relação. Eu individual, o meu parceiro individual E e nós. o casal. E precisamente por isso eu tenho que saber dar espaço. Isto também é respeitar o parceiro, para que depois também seja respeitado. Eu também vou falar sobre isso. Portanto, para mim, esta questão de darmos espaço, que está aliado a esta questão de aceitarmos as diferenças, não limitações, mas as diferenças comportamentais, de pensar e tudo isso, porque isso no fundo acaba por enriquecer a relação. Tu podes até sugerir uma melhoria, com certeza que sim, mas há coisas que o teu parceiro faz de forma diferente que se calhar até te vão inspirar a ti. Por exemplo, uma das coisas que dizes sempre em relação a mim, que eu sou uma pessoa extremamente organizada e muito metódico, portanto tenho a minha metodologia, sou muito sistemático, sei exatamente que faço sempre aquilo daquela maneira. Tu, como pessoa que és desorganizada por padrão, possivelmente, eu vejo isto, por exemplo, na questão das tuas carteiras e nas matérias-primas. A forma como tu organizas as coisas, se calhar foste buscar a inspiração a algum lado. Provavelmente. Certo? Certo. Outra dica. Então agora não serias tu? Eu já dei a minha, dar espaço. Complementei, foi 2 em 1, foi bónus. Complementaste. Uma coisa que eu acho muito importante num relacionamento é as pessoas não esquecerem datas marcantes. Não esquecerem datas que são marcantes para a outra pessoa. Para a outra pessoa, para os dois. Principalmente, a minha preocupação és tu, não sou eu. Entendeste? Eu, por exemplo, não estou só a falar do teu aniversário. Que datas marcantes é que tu estás a referir? Estou a referir, por exemplo, hoje foi aquele dia em que a gente se conheceu, que a gente tem uma data que nunca mais, que para nós é uma data marcante. Que não foi hoje, portanto, isso é só uma maneira de falar. Pois, que é uma maneira de falar. Mas que nós sabemos que no dia X do mês X... Do ano Y. Exatamente. E essa parte da gente não esquecer essas datas, acho que também faz parte de alimentar o relacionamento. E não devemos esquecer essas datas que até tu podes nem dar muita importância. Por exemplo, eu sou uma pessoa que dou importância e estou a falar nisto porque eu dou importância às datas, todas as datas. Primeiro beijo, essas datas todas. Tu sabes em que data é que foi o primeiro beijo? Sei. Pois, ok. Eu sei. E então, mas nós até costumávamos, agora por acaso já há uns tempos que desde que viemos do Brasil, acho que deixámos um bocado isso. Mas primeiro havia o mês que a gente... Sim. Até era mais importante que o dia dos namorados e Exatamente. Pois. Porque no fundo, esse é que era o mês dos namorados. E o dia dos namorados também. Sim, era representado nessa data. Pronto, exato. Portanto, acho muito importante a pessoa, um e outro, ou o outro, porque se um se esquecer, o outro lembra, datas. Mas tu achas importante, por exemplo, vamos para mim é importante. As datas do casal. Achas importante só o lembrar das datas ou fazer qualquer coisa diferente nesse dia que de alguma forma marque a lembrança dessa data? Isso já depende da pessoa, não é? Mas, por exemplo... Mas o que é que tu achas que traz mais consequências em termos de relacionamento? Olha, levar uma rosa, dar-me um beijo e lembras-te do dia tal, é bom que a gente não se esqueça, está-se bem. E se não deres a rosa e deres o beijo, também está bem, não é mesmo? Mas isso é diário. Pronto, está bem. Ok, pronto. Mas se quiseres dar uma viagem... Está bem. Às Seychelles ou qualquer coisa, também se aceita. Eu vou começar a fazer ao contrário, porque é sempre a mulher leva a rosa e o homem não leva nada. O homem é que tem que dar, certo? Pronto, está bem. O homem também pode levar, pois claro. Pois, também pode. Eu também vou começar a fazer a minha listinha. Tu és Seychelles? É. Então não era... Não, bora. Bora ou Maldivas. Bora. Ainda vamos lá chegar.
o meu primeiro, o que eu tenho aqui primeiro e que eu acho fundamental é diálogo diário. Haver conversa entre o casal. Eu já perdi conta, não só com os meus clientes como com amigos, a quantidade de casais que às vezes passam, vamos imaginar, 10 horas juntos, em que não falam uma palavra um com o outro. Isso para mim já nem me passou pela cabeça como dica. Mas para mim a dica é estimular diálogo diário. Acho uma coisa imprescindível, absolutamente. Mas sabes que esta dica que eu estou a passar do diálogo diário não é necessariamente só o falar por falar. Não é coisas banais. Está quente, está sol, está chuva. Não é nada disso. Se uma das coisas que eu acho que é fundamental na nossa relação é a questão da amizade, o que é que tu fazes com os teus amigos? Converso Conversas sobre tudo. e falas sobre coisas importantes. Exato. E muitas vezes íntimas. Exato. E eu acho que muita gente se inibe de partilhar com um companheiro, sejam frustrações, sejam ambições, seja o que for, claro que é preciso que haja alinhamento, certo? Mas eu acho que o dialogarmos todos os dias e termos capacidade para perceber que podemos falar com a pessoa e que a pessoa também pode falar connosco, eu acho que isso vai alimentando e vai solidificando os pilares que vão ser fundamentais para que as tempestades da vida não derrubem a relação. Para mim esta questão de conversarmos... Sim, porque diariamente vai-se resolvendo tudo e não fica nada por resolver. Exatamente. Eu acho que o diálogo diário é mais uma questão de ir regando a planta. Exatamente, é isso. Não é só os beijos. Os beijos fazem parte. E outras coisas mais. Se é que Pois, tudo bem, mas não é só mas isso. a parte de diálogo, o nós conseguirmos ter uma conversa enquanto amigo, eu acho que isso é fundamental. Não é? E tu sabes que muitas vezes, eu tenho por este hábito, para vocês perceberem, eu trabalho 2 pisos acima de onde a Maria José passa a maior parte do dia e quando desço, normalmente venho fazer o relatório. Aconteceu isto, assim, avancei aqui, estou a pensar a fazer isto, amanhã vou começar a trabalhar nisto e tal. Não é só falar dos meus projetos profissionais. Em primeiro lugar, a Maria José fica por dentro do que está a acontecer. Porque parece que não, mas 2 pisos é como se estivesse num edifício à parte. Certo? Por outro lado, ela também às vezes me passa insights em relação àquilo que eu lhe digo. E às vezes vem uma ideia que é uma vírgula que às vezes pode fazer toda a diferença no texto. Estás a perceber? Portanto, eu acho que isso é uma coisa importante. Mais. Sou eu outra vez? Isto é tipo ping-pong. Eu acho que isto que já foi inserido no que se falou. O casal que deve ser sincero, completamente sincero um com o outro, naquilo que gosta, naquilo que não gosta, do que gostava e que não tem, mas isso pode fazer parte do diálogo, tu estás a dizer? Sim. Não é? Mas também pode haver um diálogo e a pessoa acanhar-se e não falar determinadas coisas que se calhar lhe fazem falta. Ou seja, o que tu estás a falar no fundo é comunicar com o parceiro sem máscaras. Exatamente. Sem reservas. Sem reservas, exatamente. Que é para levar a uma confiança, uma confiança total na pessoa. Também, por aí. Sabes que eu acho que muita gente se inibe de tirar essas máscaras, esses filtros, para se proteger, com medo de sofrer. E muitas vezes até sofrer, porque às vezes a relação até não perdura e depois mais tarde vem contra ele aquilo que sabe sobre a pessoa. O parceiro pode atacar e falar mal e etc. Eu acho que as coisas devem ser vividas no máximo. Ou seja, ou estás dentro ou não estás. Viver uma relação mais ou menos... vou andar aqui só para dizer que estou acompanhado, mas a pessoa não vai conhecer nada da minha intimidade. Eu conheço muitos homens que é do género, os melhores amigos sabem tudo. A mulher não sabe nada. E eu pergunto, que relação é essa? Pois, Isso não é um relacionamento saudável. E também há mulheres que acontece o mesmo. Eu acho que Percebes? mesmo frustrações, quando falo frustrações não é só falar da parte negativa, mas tudo aquilo que no fundo são as nossas fragilidades, E há uma a Maria José conhece-as todas. E há uma parte muito importante que eu sei que a maior parte dos casais, pelo menos, que eu conheço, que não falam, mas também não são totalmente felizes, que é a parte sexual.
O que A parte sexual, portanto, o que é que Preferências sexuais? preferências sexuais, o que é que a mulher gostava que o marido lhe fizesse, lhe tocasse, como estás a perceber? Por exemplo, o marido como é que gostava que a mulher usasse uma coisa qualquer, vestisse Uma lingerie, qualquer coisa uma assim. coisa qualquer. E não falam sobre isso. Pois. Portanto, há um sexo mecânico. E tu sabes o mais curioso Entendes? nisso que estás a dizer? É que precisamente porque as pessoas não expressam as suas preferências, independentemente de outra pessoa gostar ou não gostar. Exato. Mas se no sexo ou no fazer amor, vamos ser um bocadinho mais concretos, se ao fazer amor não só nós pensamos no nosso prazer, mas também no prazer que podemos proporcionar ao parceiro, então muitas coisas que se calhar até nem são padrão nosso, Não, aquilo é mecânico. Alguns percebes? é mecânico. Mas já viste o mais curioso no meio disto tudo? As pessoas não falam, não exteriorizam aquilo que são os seus gostos, mas depois queixam-se que o parceiro não nos dá. Se nunca lhe disseste o que gostas, como é que ele te pode dar? Pois não. Estás a perceber? Exatamente. Mas ainda acho que ainda é um bocado por vergonha. Tabu. Acho que passa por aí. E eu por acaso nunca tive esse problema, nunca passei por isso, nunca tive problema nenhum nesse aspecto. Mas conheço homens e mulheres que não. Eu conheço, tenho o caso de pessoas, portanto, dentro da minha clientela, que com 70 anos nunca se satisfizeram sexualmente com um parceiro, portanto, estável a vida toda. Portanto, sendo totalmente objetivo, nunca houve um orgasmo. Pois. E eu, Deve haver muita gente assim. e eu comecei a questionar-me, quer dizer, 50 anos juntos e não houve nunca uma satisfação física? Era quase por obrigação. Da outra parte havia, mas por parte da minha cliente não, por exemplo. E eu perguntava muitas vezes, mas alguma vez você disse, você sabe o que é que gosta? Sei, eu resolvo-me sozinha. Percebeste onde é que eu quero chegar? E porquê é que não pede ao marido para fazer mais ou menos aquilo que você faz? Ai, nem pensar. O que é que ele ia pensar de mim? Pois, são os coisas tabus. simples. Portanto, eu acho que, lá está, este tal diálogo sem filtros, sem máscaras. Eu acho que muita gente às vezes deve pensar assim, mas se eu gosto disto, o meu companheiro, a minha companheira vai pensar de mim o quê? Pois é, é um bocado por aí. Vai-se fazendo aos poucos. É por aí. Que as pessoas têm receio que Que sejam julgadas. sejam julgadas, exatamente. Eu acho que se E, no entanto, se houvesse assim um diálogo aberto, com calma, é o que eu estou a dizer, Não é? ir testando as águas, não é? hoje uma coisa, amanhã outra, indo devagarinho e tal. E sabes uma coisa também interessante que é, vamos imaginar que tu proporcionas ao teu parceiro uma coisa agradável para ele, não é? O que é que vai fazer com que o teu parceiro sinta vontade? De te proporcionar também uma coisa Igual. semelhante a ti. Exatamente. E aí é que a coisa vira explosiva. Mas também há casos em que não é assim. Como Há casos em que a parceira dá prazer ao marido que sabe que ele gosta, sabe que ele quer e ele não está nem aí. vai estar relacionado com coisas que eu vou falar mais para frente. Então pronto. Também há esses casos assim. Ok. Mais no homem que na mulher. Que eu saiba. O homem é mais egoísta nesse aspecto. Que eu saiba. De uma forma geral é mais egoísta. Também conheço outra vertente, exatamente o oposto, em que o homem se doa completamente à mulher precisamente para ela ter prazer. Porque em teoria, e isto não ia para a componente sexual neste episódio. Pois também não estava, mas olha, Se sabe à partida, e vamos padronizar aqui as coisas, atenção que eu estou a generalizar, não estou a dizer que é assim que acontece sempre. Se o homem mais rapidamente chega aos finalmente, ou seja, ao clímax, certo? E com a mulher é mais difícil, então eu acho que é mais necessário que os homens se dediquem para poder proporcionar à companheira, no caso uma mulher, poder proporcionar realmente esses bons momentos, porque depois ele, em contrapartida, é muito rápido. Pronto. e até podia acontecer proporcionar à esposa mais que um momento ou dois bons, por exemplo. E atenção, quando nós estamos a falar aqui de momentos bons, não é só orgasmo. Não, Muita gente pensa claro só isso. que não, Não é? claro que não. Eu acho que é um momento, mais uma vez o que eu digo, é um encontro de duas almas. Pelo menos para mim é assim que eu sinto. Minha segunda dica. Isto é uma coisa que nós fazemos de uma forma inconsciente. Talvez já o tenhamos feito
de uma forma programada, mas que agora acontece de forma automática, que é fazermos balanços semanais, normalmente costuma ser ao domingo, fazer balanços mensais, e normalmente é no último dia do mês, qualquer dia da semana que calhe, e um anual. Chegar ali ao fim do ano, nós temos sempre aquele período entre a semana de Natal e a passagem de ano, Fazer o em que balanço. fazemos o balanço do ano, em todas as áreas, e começamos a pensar nos próximos 12 meses. Eu acho que fazer estes balanços é fundamental. Porquê? Muita gente vive em piloto automático. Se tu não tiveres um balanço semanal, mensal e anual, tu não sabes se estás a progredir. Portanto, qualquer desvio de trajetória que tu tenhas, tu estás tão compenetrado no piloto automático que tu às vezes já estás desviado centenas de quilómetros do teu objetivo e não percebes. Porquê? Hoje desvias 1 milímetro, amanhã esse 1 milímetro entra tipo em juro composto, vira 2, depois 4, depois 8, depois 16, portanto está sempre a duplicar. E eu acho que nós pararmos e pormos os pés assentos no chão e fazermos este balanço, portanto com muita regularidade, semanal, mensal e anual, é fundamental para nós mantermos o nosso alinhamento, nos mantermos no caminho. Porque vamos imaginar, por exemplo, este exemplo que eu acabei de dar. Nós no final do ano fazemos o balanço e começamos a projetar aquilo que são as ambições em casal, porque eu tenho as minhas, a Maria José tem as dela e temos as ambições a dois. É muito importante que depois, semanalmente, a gente vá percebendo, ok, nós fizemos alguma coisa esta semana ou este mês que nos está a aproximar deste objetivo que nós queremos concretizar? Se nós não fizermos isso, acontece como a maior parte das pessoas. Chega ao mês de março, tudo aquilo que definiu na virada do ano, eu este ano quero fazer isto assim, assim, já esqueceu tudo. Já esqueceu. É uma coisa que é flagrante todos os anos, toda a gente começa com muita motivação, muito ânimo, e passado umas semanas já acabou. Já acabou. Eu vou fazer dieta, eu vou para o ginásio, sim, vou as aqui, eu resoluções. vou para ali, vou mudar isto, vou mudar aquilo, não muda nada. Eu estou a falar para mim também. E portanto eu acho que fazer este balanço é fundamental para termos uma relação saudável. Porque podemos trabalhar coisas que estejam pendentes de trabalho, ou seja, de negociação, de implementação, de mudança. Falamos nas mudanças. Se há alguma coisa que nós precisamos de mudar, por exemplo, só se nós formos monitorando semanalmente é que percebemos se a mudança está a ocorrer, se está a funcionar. Porque as mudanças é assim, não é só mudar durante uma semana e de repente já mudou tudo, não. É preciso consistência para depois virar o tal novo piloto automático. Estás a perceber? Como eu digo sempre, uma rotina gera um novo hábito, o hábito gera a crença e a crença gera o paradigma. E o que nos interessa é paradigmas. É verdades absolutas que entram em piloto automático, a gente já nem pensa. Mas... Não, aquilo que tu estavas a dizer do diálogo diário, há uma coisa aí nesse diálogo diário que às vezes é um problema. Qual o problema? Quando se tem filhos. Em que normalmente, porque eu até me esqueço que há violência doméstica, a mulher a bater no marido, que eu esqueço-me disso. Portanto, normalmente a mulher é que omite e é que esconde coisas dos filhos para não ter chatices com o marido, não é? Eu fiz isso algumas vezes. Até que cheguei a um ponto que me cansei, já tinha um peso muito grande e disse, não, isto não pode ser. Tem que ser dividido. Tenho que abrir isto tudo e é 50-50, não é? 50-50. Metade. Os filhos são dos dois e, portanto, temos que partir isto ao meio. E acho que nesse diálogo diário deve entrar exatamente aquilo que nos preocupa em relação ao que o filho fez, ou que a filha fez, ou o que o filho anda a fazer, ou deixa de fazer. Isso não é agradável. Não é agradável. Mas tem que acontecer. Mas tem que acontecer. Por exemplo, nós não temos filhos. E eu sei que em relação a isso, e mesmo em relação a conversas que se quer ter, não queremos que os filhos ouçam. Já passei por isso com clientes. Aí eu sugiro sempre a conversa de cabeceira. O que é a conversa de cabeceira? É, à noite, quando se vão deitar, vão mais cedo, em vez de estar a ver televisão, vão meia hora, por exemplo, para a cama mais cedo e fazem a conversa de mesa de cabeceira. Ou de cabeceira de cama. Em que estão ali a discutir tudo aquilo que precisam discutir, já no silêncio, mais recolhidos, num tom mais baixo, ninguém ouve. Muitas vezes os miúdos até já estão a dormir, miúdos ou adolescentes, ou seja quem for. Exato. Seja que faixa etária for. E aí conseguem ter o seu momento de privacidade. Percebes?
Mas eu acho que jamais se deve omitir, e concordo contigo nesse aspecto. Há muitas mães ou muitos pais que carregam esse peso. Exato. E mais tarde depois vão ser acusados que eles é que são os Eu culpados. estou a dizer isto com o conhecimento de causa e estou a dizer isto porque aconteceu comigo. Pois. Não é? É um exemplo que eu estou a dar. Eu, muitos anos, levei com tudo sozinha nas costas. Até que cheguei a uma altura que disse: não pode ser, porque tudo eu, e depois a culpada ainda era eu. É o que eu te estou a dizer. Não é? É que quando tu omites, Exato. depois tu acabas por carregar o peso de que essa omissão foi a conivência daquilo. Exatamente. Depois ainda levava com esta assim: então foi assim. E porquê que não disseste nada? Pois. Certo? Então não. Aí nós estamos a culpa realmente é nossa. É nossa. Nós é que estamos a permitir que isso aconteça. É nossa, é. Pode dar para o torto, pode dar para o bem, mas não interessa, mas acho que não se deve omitir e deve-se dizer tudo o que há para dizer, seja o que for. Esse também acho que é uma dica, que devem ter muito em conta, embora eu saiba que muita gente omite, porque eu cometi esse erro anos, não foram assim tão poucos, bastantes anos, e fiz mal. Estou arrependida. Na continuação disso, eu acho que também vou dar aqui uma dica que eu acho que está no mesmo alinhamento, que é saber ouvir. Também. Porque é que eu acho que é importante saber ouvir? Quando eu digo saber ouvir, é saber ouvir mesmo. É de boquinha calada, dar tempo ao parceiro para dizer tudo aquilo que ele precisa de dizer. Nomeadamente, por exemplo, em relação aos filhos. Pois. Se está a acontecer algum problema, não é partir logo para o ataque. É saber ouvir com calma e depois processar a informação e só depois emitir uma opinião ou responder à letra, vamos dizer assim. Eu acho que um dos grandes problemas da maior parte dos casais, e nós também já padecemos esse mal, que é quando o outro começa a falar sobre determinado tópico, imediatamente nós respondemos à letra. Principalmente eu, não é? Eu não estou a dizer nada, tu é que estás a dizer. Eu já sei. Tu é que estás a dizer. Já sei que eu tenho esse defeito. Mas eu acho que o saber ouvir, dar tempo, dar espaço. Por exemplo, eu sou uma pessoa, como a Maria José muitas vezes diz, sou lentinho. O que é ser lentinho para a Maria José? É eu ter que ter o meu tempo, precisar do meu tempo para dizer as coisas da forma como eu preciso de as dizer. Enquanto eu digo em 2 segundos. E erro, pronto. Aí E o problema é esse. É que quando tu não dizes as coisas todas, certo? Quando só ouves pela metade, tu tens aqui margem para uma interpretação distorcida. Quando tu consegues dar tempo para a pessoa se expressar de forma conveniente e depois dizer assim, ok, se calhar ela está-me a dizer uma coisa que não me está a agradar, mas eu vou deixar que ela fale até ao fim. E a pessoa diz assim, pronto, acabei, agora podes falar. É quase como se fosse no plenário. Tens o tempo da antena. Eu acho que nós devemos saber realmente ouvir o parceiro. Acho que devemos dar tempo para o parceiro. E isto é assim, isto não é uma coisa proporcional. Porque há alturas em que, por exemplo, uma semana o parceiro tem mais necessidade de falar e nós não tanto. Exato. E depois, se calhar mais na frente, temos nós. E este exemplo é muito bem dado porque, mesmo neste momento, embora não com tanta frequência, mas eu continuo ainda a errar neste aspecto. Um exemplo nosso mesmo, Sim. do nosso dia-a-dia, da nossa vida. Em que o Luís vai, olha, não sei o que, olha lá vais tu, papai, deixa para lá, e não sei o que. Mas tu ainda não ouviste o que eu vim dizer? Assim, mas eu já calculo. E depois Quer dizer, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma estupidez minha, eu concordo plenamente. Mas estou a tentar, já melhorei um bocadinho e vou... Hei de lá chegar. Se tu metes isso na cabeça e te disciplinares todos os dias, chegas. Só não chegas se não quiseres. Vai ser quando os santos da casa vão fazer os milagres todos. É? É. Pronto, ok. Portanto, estes exemplos, estas nossas conversas são mesmo coisas reais que se passam connosco. Eu admito que ainda erro nisto. Sabes Portanto, que houve um cliente numa sessão de mentoria que me fez esta pergunta, que ouve podcast todas as semanas, e me fez a pergunta: vocês não acham que isto é terapêutico para vocês? É. Muito terapêutico. É. O mesmo tipo de conversas que nós estamos a ter aqui, estamos a partilhar com vocês, é o tipo de conversas que nós teríamos. Exatamente. E que temos de vez em quando. Claro, nós não vamos dizer assim, olha Maria José, hoje o tópico é este. Não temos isso. Não é? Pois. Mas de uma forma consistente, nós vamos falando sobre todos estes tópicos. São coisas
que ocupam o nosso pensamento, que Exatamente. precisam de ser trabalhadas, portanto vamos falando. E que achamos que valem alguma coisa para outros casais. Ó Zé, quanto mais não seja, quando tu estás a partilhar a tua experiência, há sempre alguém que se inspira. Não quer dizer que vá pôr na prática detalhadamente, milímetro a milímetro, tudo aquilo que tu estás a dizer. Não, Mas diz pois, assim, olha que exato. engraçado, eles falaram sobre isto hoje, que é parecido com uma coisa que eu vivi a semana passada. Exatamente. Percebes? É tudo uma questão de inspiração. Mas, portanto, já falei agora o saber ouvir. Estamos a processar, a máquina está a processar. Também já falámos sobre as datas importantes, mas isso não tira o facto de podermos ser criativos e de podermos surpreender a outra pessoa num dia normal sem ser data. Nenhuma. Sim, e aí sou eu que falho. Portanto, num dia qualquer. Ou fugir da rotina. Exato. Não, ainda há dias me trouxeste um ramo de flores e não havia motivo nenhum para o ramo de flores. Que Havia. até ainda estão ali na gente. Qual era? Apeteceu-me. Pois, mas não havia data. Não, lá está, Zé. Por exemplo, eu vou-te dar aqui a minha perspectiva. Eu já te perspectiva. conheço. Pois é. Tu, para ti, portanto, por exemplo, para ti as datas são importantes. E para mim há datas que são importantes, obviamente que sim. Mas para mim é muito mais essa questão do... Não é preciso ser numa data... Olha, sabes, eu vou-te dizer uma coisa que a minha mãe me dizia muitas vezes. A minha irmã. E se a minha mãe me estiver a ouvir, vai saber perfeitamente e vai se rir daquilo que eu vou dizer. Tu sabes quando chega o dia da mãe e que nós vimos com os desenhos e com uma peça de barro e as coisinhas que a gente faz na escola e tudo isso, e a minha mãe só dizia assim, eu não queria aprender nenhuma de dia da mãe. Eu queria era que durante todo o ano se lembrassem que eu sou vossa mãe. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? E eu penso um bocadinho assim. Acho que se houver uma consistência de todos os dias, não é? Todos os dias há uma surpresa. Não, Certo? pois. Mas todos os dias tu pensares que gesto posso ter eu para fazer alguma coisa diferente e que beneficie o meu parceiro ou que beneficie a nossa relação. Ou que eu saiba que ele gosta, Sim, um agrado. um agrado. Entendes? Entendo. Muito Eu mais adoro do que nas isso. datas. Por exemplo, Eu adoro surpresas. eu vejo, por exemplo, que muita gente marca matematicamente essa coisa, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados vai toda a gente comprar o ramo e os bombons e Pois os isso a mim chocolates. também não me diz nada, estás a ver? Para mim, Dia dos Namorados é um dia de marketing. É para mim, essas Como uma datas. é Black Friday dos namorados. Para mim, o dia dos namorados é quando se começou a namorar. Ou a data, aquela data importante que a gente se conheceu, que a gente isto, que a gente aquilo. Para mim, Dia dos Namorados é todos os dias, enquanto houver essa sensação de namoro. Pronto, está bem, mas eu estou a falar em termos, se for para comemorar, ou para um jantar, ou para uma coisa. Relação. Exatamente, para mim, nem é o dia dos namorados, não me diz absolutamente nada. Nada. Aliás, nós não ligamos nada a isso. Não, nem carnaval. Portanto, Não. falamos. Há certas datas que são estereotipadas e padronizadas na sociedade, se calhar são essas que para nós. Dia dos namorados, jantar fora, nada, absolutamente. Zé, eu vou-te dizer o seguinte, e eu posso estar a ser muito calculista, mas se muita gente confia em mim na parte de educação financeira, então tenho que falar sobre isto. Tu vamos imaginar, por exemplo, que tu tens um restaurante em que tu vais fazer um menu, chegas lá e dizes, olha, eu quero estas entradas, quero este prato de peixe, quero este prato de carne, quero esta sobremesa, quero este digestivo, tudo isso. E vamos imaginar que tu pagas 50 euros por pessoa. Exatamente a mesma coisa no Dia dos Namorados custa 85. E eu pergunto, é assim tão importante tu ires lá no Dia dos Namorados E quando se calhar sabes que é mais caro? tem menos qualidade, vai ter mais gente. Exatamente. Percebes onde é que eu quero chegar? aí. Eu acho que nós temos que quebrar aqui um bocadinho estes padrões sociais daquilo que toda a gente tem que fazer naquele dia. Estás a entender? Mas isso já depende de cada um. Sim, mas eu acho que isso também eu acho que os casais... Eu acho que deviam pensar nisso. Sim. Sabes aquela coisa que os casais mais equilibrados e mais felizes que a gente conhece são os casais que fogem da norma. Que não obedecem a esses padrões sociais, percebes? É, sim, senhor. E eles próprios têm as suas próprias regras, as suas próprias dinâmicas, e eu acho que é isso, essa individualidade e a parte única de cada casal, que é fundamental para que seja um relacionamento saudável. Há aqui uma dica que eu acho que é fundamental e que eu acho que muita gente não pensa, que é trabalho de equipe. Vamos partir outra vez neste pressuposto. Quem já leu Os Segredos de um Casamento de Sucesso sabe que nós pensamos dessa forma. Se o casamento é como se fosse uma empresa,
e se cada membro do casal é sócio, igual 50-50, nós temos aqui um problema. É que além de sócios, são também os funcionários ao mesmo tempo. Pois. Há certas tarefas que não podem delegar. Claro, nós podemos dizer assim, ok, a parte de manutenção da casa, temos uma empregada doméstica. Ok, tudo bem. É a delegação de tarefas. Mas compete também a alguém delegar essa tarefa. O que é preciso fazer, o que é que não é preciso fazer e tudo isso. Mas eu acho que num relacionamento é preciso haver trabalho de equipe. E é uma das coisas que nós neste momento estamos a trabalhar. A empresa tem que funcionar. Compreendes? Há tempo para tudo, mas a empresa tem que funcionar. Eu, por exemplo, se passo grande parte do meu dia no escritório, com sessões, a produzir conteúdo, a responder a clientes, a responder a alunos, 11 mil alunos para responder não é pera doce, os e-mails que vão chegando e tudo isso, há coisas que a Maria José vai ter que fazer enquanto eu estou na minha atividade profissional, porque senão não funciona. Portanto, a máquina não funciona. Portanto, trabalho de equipe e a delegação de tarefas há uma coisa, por acaso, que alguns clientes fazem comigo, que é ter um mapa no frigorífico. Aliás, nós temos um calendário magnético, não é? Em que a pessoa diz, ok, qual é a responsabilidade desta semana? Por exemplo, quem é que lava a louça esta semana? Há muitas, dando aqui uma coisa mais clichê. Quem é que lava a louça esta semana? Quem é que põe a mesa esta semana? Que depois os miúdos até podem ajudar os filhos. Exato. Eu e a minha irmã punhamos a mesa. Pronto. No fundo, nós estamos a educar e estamos a fazer com que a máquina funcione, com que a empresa funcione. E se nós não tivermos essa preocupação adicional, o tratar das roupas, por exemplo, se falta algum produto em casa, de alimento, de higiene, de limpeza, etc., isso é uma coisa que compete aos dois, mas tem que ser combinada, acordada. Certo? Eu acho que é uma coisa que é super simples. Acho que pode ser facilmente combinada e coordenada entre os dois para que tudo funcione. Certo? Mais. Eu já disse. Estás a ver a questão do foco? Já Ela disse. escreveu no papel e já está... Já está tudo dito, mais ou menos. Tudo que está aqui já está praticamente tudo dito. É que eu não queria monopolizar o resto do episódio. Mas Ainda tem aqui muita coisa. então anda lá, puxa. Pronto, então vamos lá. Gestão do orçamento. Pois. Gerir o orçamento familiar é importantíssimo. Houve uma coisa que nós fizemos, hoje em dia a Maria José já não tem necessidade de fazer isso. Nós, portanto, sempre fomos pessoas extremamente regradas em relação aos gastos, aos custos, mensalidades, por exemplo, da renda da casa, do aluguer do carro, ou que gastamos de combustível e tudo isso, porque eu acho que as pessoas têm um bocado a ideia, tipo, como o Luís ganha muito, não precisa fazer contas. É precisamente porque eu faço contas que nós temos a vida desafogada. Se não fizesse contas, muito facilmente nos perdíamos. É o tal deslumbre. Começas a ganhar mais, começas a ter um custo de vida superior, quando menos esperas, tens que trabalhar obrigatoriamente para pagar aquelas contas. Pronto. E eu acho que esta questão da gestão do orçamento é fundamental. Mas há muitos casais que dizem, Luís, quer dizer, eu vou passar 2 anos de sacrifício para encontrar estabilidade? Depende. Se eu passo 2 anos de sacrifício para que depois possa ter liberdade, então eu estou a semear alguma coisa para colher no futuro. O problema é que as pessoas já querem colher os frutos sem terem posto as sementes. E houve uma dinâmica, porque a Maria José chegou a uma certa altura. Eu não vou dizer que começaste a ficar deprimida, mas começaste a entrar assim numa noia, não é? Porque dizias, ok, é tudo para cumprir o plano, mas se às vezes me apetecer alguma coisa assim fora do normal, eu não tenho margem. Então decidimos que tu tinhas uma margem de manobra, uma mesada, certo? Para gastar no que tu quisesses, sem crítica absolutamente nenhuma da minha parte. Portanto, a sugestão que eu dou é, se os dois forem disciplinados o suficiente para estarem a trabalhar, façam o objetivo, ok. Mas se eventualmente for difícil, se começarem a perceber que há ali quase uma anulação da pessoa e daquilo que são os seus gostos pessoais, eu acho que deveriam estipular como se fosse uma mesada para cada um e dizer assim, olha, 100 euros por mês ou 150 euros por mês ou 200 euros por mês, podes gastar o que tu quiseres. Pronto. No meu caso, portanto, nunca foi necessário estipular um valor para mim, mas vamos imaginar que para mim, que dizemos assim, ok, o mesmo que para ti está estipulado, para mim também é igual. Para ser igual, certo? E é? Mais ou menos. Sim, mas não é necessariamente... Eu estou a dizer em coisas que não usas no dia-a-dia. Há gastos que eu tenho fixos,
que são coisas que eu uso, certo? Das que eu não uso, que eu não faço. Ok, tanta coisa que tu fazes que eu não faço e que eu faço que tu não fazes. Pronto, e tu gastas X numa coisa e eu digo, eu também gasto, porque eu não faço. Mas não é necessariamente assim que se fazem as contas. Pois, eu sei Certo. que não. Porque, por exemplo, Até porque acabo por nem gastar, não é? mas vê bem, o que tu estás a falar especificamente, e não vamos dizer o que é, o que tu estás a falar Tu especificamente. sabes o que é, não sabes? Sei, Pois sabes. tu gastas noutra coisa. Por exemplo, neste momento, pelo projeto que estás a levar de mudança de variação de peso, certo? Tu estás a fazer um investimento também mensal. Pois. Certo? Portanto, não podes fazer essa equiparação, tipo, ele não faz, eu não faço isto, portanto, não gasto esse dinheiro. Não, fazes outras. Não, estou a gastar o mesmo. Pronto, ok. Tudo bem, mas não deve ser assim, do igual para igual. Estás a perceber? Por exemplo, eu tenho necessidades na minha profissão, em termos de gastos, aqui... Porque Não, aqui estou a falar de coisas supérfluas, Luís. Não estou a falar de coisas necessárias. Mas entendo o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, que eu este mês tenho que alocar um determinado valor, por exemplo, para publicidade ou marketing. Certo? Sim, já aconteceu. Tu não estás a utilizar esse valor para Já aconteceu. Não, claro que não. Mas Isso são coisas diferentes. Não tem certo? nada a ver. Mas o que acontecia muitas vezes é que, tendo esse valor base daquilo que era a mesada, isto tem a ver com personalidade. Atenção que eu não estou a dizer que a Maria José que é sempre assim. Até porque ela mais tarde veio-me dar a razão. No meu caso, eu preferia abdicar desse usufruto de coisas supérfluas, porque no fundo eram apenas para encher espaço. Não me estavam a trazer nada para trabalhar no projeto, para juntar para determinada coisa. Certo? Tu se calhar no início tiveste necessidade, porque estavas tipo com o cinto apertado durante alguns meses. E depois tinhas necessidade de extravasar. Mas depois chegaste à conclusão tipo, mas é que eu não preciso disto. Então começaste a contribuir também na mesma coisa. Porque depois ficou ao teu critério o que é que tu fazes esse dinheiro. Eu voltava a colocá-lo nos nossos investimentos, por exemplo. Tu não. Tu ias juntando para comprares uma coisa qualquer maior. Certo? Pronto. Portanto, essa parte da gestão do orçamento é fundamental. Fazermos, por exemplo, lista de compras. É muito fácil a gente derrapar no orçamento. Especialmente eu. Por isso é que normalmente eu peço à Maria José para me fazer uma lista. Por isso é que eu raramente vou às compras. E não há nada por mal. Não. Há uma coisa, por exemplo, que eu e a Maria José detestamos. Aí é mesmo de detestar. Que é, por exemplo, ter comida com prazos ultrapassados e que temos que deitar ao lixo. Isso. Deitar comida ao lixo para nós é uma coisa que nos massacra. Autêntico. Comida não é comida. Comida não sei. Raramente. Comida não é Se há um comida. iogurte que está estragado. Estou a falar de uma farinha, estou a falar de uma. Sim, coisas que passaram de prazo. Pronto, que passaram de prazo, que de vez em quando vai-se à despensa e já passou, já passou. E isso custa. Óbvio. Agora, comida, arroz, massa, dificilmente se deita fora. Sim, não sei, mas o que eu estou a dizer é produtos alimentares. Então não vou falar de comida, porque estás a fazer confusão. Estás a falar de frescos. Certo? Pois. Muitas vezes também apodrece uma maçã. Pronto, ok. Certo? Portanto, o que eu digo é, tudo o que sejam bens alimentares, sejam eles frescos, sejam congelados, sejam enlatados, sejam secos, seja o que for, para nós passar o prazo e desfazermos Exato. daquilo é... E eu vou já dar um exemplo que ainda o tenho fresco, que é o seguinte, por exemplo, eu não vou à despensa ver o que tenho, não é? Repara, e cometi um erro. Tinha um frasco de café solúvel cheinho para abrir e trouxe outro. E quando cheguei a casa, tu disseste assim, outro frasco de café. Tens ali um por abrir na despensa? Não tenho, não vi, não tenho ideia. Vai lá ver se não tens. E por acaso tinha. Não estava, era no mesmo sítio. É assim, eu vou ser extremista aqui naquilo que vou dizer. Se vocês forem como a Maria José, ou seja, que quando saem para as compras não vão primeiro à despensa ver o que é que há de estoque. Isso é um erro crasso. Eu vou-vos dar aqui aquilo que é o desafio da mercearia. O que é o desafio da mercearia? Se vocês tiverem um negócio de mercearia, vocês têm que ter o estoque sempre contado. Eu fiz isto uma vez apenas com uma cliente, que era muito desorganizada. Era do género, eu preciso de arroz. E tinha 5 kg de arroz lá dentro. E ela raríssimas vezes usava arroz. Portanto, ela estava a acumular, tinha a despensa cheia de comida que não ia gastar. E depois, entretanto, começou tudo a passar de prazo. E aquilo que eu lhe disse foi, você vai pegar numa listagem, uma folha de Excel mesmo, uma tabela, uma planilha, e vai escrever tudo, por exemplo, farinha, e põe um número, a lápis. Sempre que gasta alguma coisa, apaga e diminui, ou apaga e diz, já não tenho. Ok?
Quando for à despensa, por exemplo, à sexta-feira, ela ia às compras ao sábado. Quando à sexta-feira for à despensa para fazer a lista, para no dia seguinte ir às compras, porque ela trabalhava ao sábado, ela vai lá ver tudo o que está a zero. Tudo o que está a zero ela precisa de comprar. Ok? Tudo o que tem um, mas sabe que vai ter uma visita ou qualquer coisa, compra mais um. Ou seja, ela tinha sempre uma gestão de estoque. Não estava informatizado, mas estava na porta do armário da despensa. Certo? Pois. Num extremo, mesmo que seja de forma temporária, até vocês se habituarem, porque, por exemplo, muitas vezes estamos na rua, aconteceu-nos isto já inúmeras vezes, estamos na rua e vamos, por exemplo, vamos imaginar que estamos num sábado e eu normalmente vou ao domingo às compras, ok? Estamos num sábado, já que estamos na rua, para não termos que fazer nova viagem no domingo, aproveitamos e à vinda para casa vamos às compras. Só que eu fico sempre de pé atrás, porque eu digo, Zé, mas eu não fui à despensa ver o que é que temos, o que é que me falta. Há aquilo que é padronizado, que é os frescos. Há coisas que todas as semanas eu compro porque consumo a semana toda. Certo? E, aliás, a minha gestão é muito fácil de fazer. Nada sobra nem nada é de despensa. Não. Eu consumo E tudo. o resto da despensa também, a gente agora pouco usa massas, arroz e essas coisas. Bem, tu até Agora até tens tenho usado. utilizado. Mas acho que se não tiverem esta capacidade de gestão, de saberem o que é que têm em casa, porque a pessoa não tem na cabeça o que é que tem, certo? Há aplicativos, eu não sei dizer qual é o aplicativo, mas há um aplicativo exatamente que faz aquilo que eu estou a dizer. Pois é. Tu compras um quilo de massa e colocas lá um quilo de massa e depois em qualquer lado que tu estejas, tu já sabes o que é que te falta e o que é que não te falta. Não precisas de ir a casa. Tu só tens é que, obviamente, que registar tudo aquilo que tu consomes. Pois. Certo? É como se fosse tipo passar um scanner do código de barras e havia um que até com código de barras. Tu ias às compras, quando chegavas a casa e estavas a arrumar as compras, fazias o scan através da câmara e ele conseguia ter logo a noção de que produto era, portanto tinha uma base de dados. Eu não te sei dizer que aplicativo é este. Mas também não interessa. Gestão do orçamento familiar. Se procurarem qualquer coisa na App Store, tanto no Android como no iOS, eu acho que vão encontrar. Gestão de orçamento ou gestão... Isso para mim nunca dava resultado. Trago sempre qualquer coisa a mais. Mas aí traz qualquer coisa a mais consciente. Mas já falamos até várias vezes que tu, muitas vezes, aquilo que te leva a sair para ir às compras é o que tu não trazes. E fico possuída quando chego a casa. Trazes tudo menos aquilo que te faltava. E fico possuída, fico muito... Tu já nem dizes nada porque sabes Não vale a que eu pena. fico possuidinha completamente. Mas estás a ver, por exemplo, se tivesse esta noção, se antes de sair de casa, abris as portas e olhares com olhos de ver. Porque depois também há aqui a visão a Maria José Leitão. Que É olhar só superficialmente. Mas eu não vi nada. Porquê? Porque tem Eu só olho para a frente, não vou ver o que está atrás. E é normalmente o que está atrás passa de prazo. Pois é. E eu muitas vezes, a Sara muitas vezes também faz isso. Muitas vezes eu puxo para a frente e mudo as coisas de lugar, tipo o que está mais recente, ponho para trás e tudo que está atrás Estás para a como frente. nos supermercados também fazem assim. Tem que ser. E eu vou começar, se calhar, a fazer como ao Lidl. Pôr uma etiqueta amarela ou cor de laranja a dizer assim, está quase a acabar. Promoção. Que é para tu dizeres, ok, eu tenho que gastar isto. Pronto. Mas esta parte de gestão de orçamento é muito, muito importante. Porquê? Porque grande parte das discussões no casal começam por causa de dinheiro. Né? Pois eu sei. Mas lá está. Se houver diálogo diário, se a pessoa for fazendo este balanço semanal, mensal e anual, souber ouvir, tiver sempre trabalho de equipe, ou seja, quando um não sabe se tem, se não tem, esta parte de gestão de orçamento é fácil. Tu já viste que tem tudo lógica? Pois tem. Tem uma sequência. Eu agora lembrei-me de outra dica. Então vamos lá. Já acabou? Essa do orçamento? Sim. Pelo menos uma vez por mês, pôr os filhos nos sogros ou nos avós ou soltar a franga. ou nos amigos ou onde quer que seja, pôr a filharada toda, livrar-se da filharada e ir passear. E passear, até podem nem sair de casa. Mas pelo menos fazer um jantar romântico, dormirem sozinhos, estarem à vontade, pelo menos uma vez por mês. Sim, é preciso tempo para o casal. Eu conheço um casal que não faz isso. Nunca fez. Conheces só um que nunca fez? Eu conheço um casal, que é a Judite, já sabes. Que é? Não se livram das crianças nem por nada. Ok. Têm dificuldade em deixar os filhos terrível. E eles agora já estão mais crescidinhos e até querem. Pois. Eles querem, coitadinhos, eles até querem. Mas eles passam mal sem eles.
Até eles já chegaram a ir de fim de semana, no mesmo dia voltaram para casa. Não, isso não é saudável. Percebes? Mas eu sei que há pessoas que lhes custa, mas acho que devem fazer isso. Há pessoas que fazem um encontro semanal, tipo o encontro semanal, como se fosse tipo de namoro. Saem, vão jantar fora, vão tomar um copo, dançar, ou ao cinema, ou qualquer coisa. Há muitas maneiras de fazer isso. Então, mas cada um procura a sua maneira, não é? Mas eu acho que um fim de semana, portanto, uma noite, ou sábado à noite, ou à sexta à noite, pegar na filharada, ou qualquer dia. sim, Não é obrigatório que seja ao fim mas de seria bom que não trabalhassem no dia seguinte. semana. Claro. Pronto. E pôr a filharada toda, ou dividi-la, se forem muitos, pôr um aqui, outro ali, outro além, e pronto, ficarem a dois. Irem onde quiserem, ir ver um cinema, ir ver um teatro, ir a um bar, Opá, isso é muito, 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 muito bom. Há uma coisa, por exemplo, que nós não estamos a fazer há muito tempo, uma coisa relativamente recente, mas sempre que não temos nenhum evento, nenhum compromisso ao fim de semana, especialmente ao domingo, o domingo normalmente é o nosso dia das duas uma. Ou é o dia de às vezes irmos comer fora, uma coisa excessiva, fora do normal. Não, ou é o dia de termos gente em casa, ao fim de semana. Mas nos dias que não temos gente em casa, que estamos sozinhos, ultimamente temos feito o dia de spa. Certo? É. Massagens, esfoliações e miminhos e carinhos e pá. Um dia mesmo de relaxamento. Ou seja, de descompressão, uma música suave e tal, em que nós estamos realmente só para um para o outro. Isso faz toda a diferença. Pois É faz. muito prazeroso. Estamos a mimar-nos, estamos a mimar o parceiro, estamos a viver experiências diferentes, portanto a quebrar a monotonia. Portanto, a filharada já foi embora, Foi tudo embora. está tudo com os pais. Exatamente. E nesse dia pode-se explorar muita coisa e lá está, é o dar atenção e estar presente. Não, e é bom, faz muito bem. Aconselho vivamente. Depois da gestão do orçamento, aquilo que eu tenho aqui é metas em comum. O que é que eu quero dizer com metas em comum, ou ter metas em comum? Há muita gente que mesmo vivendo num relacionamento estável, sejam pessoas que vivem maritalmente ou um casamento mesmo, que é tudo muito para o meu umbigo. Tirando as coisas básicas, como por exemplo conta da água, da luz, do gás e da televisão e da internet, de resto é tudo a minha vida e a tua vida. Nós temos casais que conhecemos que à noite, por exemplo, tempo da família, não é tempo da família. Vão jogar um determinado desporto com os amigos, no outro dia vão jogar outro desporto, enquanto a mulher fica em casa com a filha, por exemplo, ou com os filhos, certo? Eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Tem que haver coisas, tem que haver metas, tem que haver objetivos que sejam em comum. E eu vejo cada vez mais, infelizmente nos dias de hoje, pessoas que vivem dentro das mesmas quatro paredes, mas cada um leva a sua vida. Eu acho que isso não é minimamente saudável. Claro que não. E nem suporta, nem comporta um relacionamento saudável. Não, eu acho é que mais cedo ou mais tarde as pessoas começam a ficar tão frustradas, especialmente o outro que não tem esse tipo de atividades, que chega a um ponto que começam a desrespeitar, enfim, uma série de outras coisas. E que vai de encontro precisamente ao que eu quero falar a seguir, que é respeitar para ser respeitado. O que é que eu vejo muita gente fazer, infelizmente? Eu exijo respeito. Não. O respeito não é uma coisa que se exige, é uma coisa que se conquista. E a forma mais simples de tu conquistares respeito é tu começares por dar respeito ao teu parceiro. E, portanto, isso eu acho que é uma coisa essencial, fundamental. E tu já reparaste que é sempre assim que acontece. As pessoas, eu vejo muita gente dizer assim, mas ele não me respeita, ou ela não me respeita. E a pergunta que eu faço inicialmente quando alguém vem com essa queixa é: e tu respeitaste primeiro? Tu respeitas? Como é que queres que eu respeite se não me respeita? Eu disse, porque tu tens que dar para receber, não é receber para depois dar. Isto aplica-se em tudo, Zé. E quando o assunto é lei da atração é exatamente a mesma coisa. Eu jamais posso esperar receber uma coisa se eu não der primeiro. Claro. Vamos imaginar aqui uma coisa que parece um contrassenso e que eu demorei muito tempo para perceber, mas hoje finalmente acho que encaixei. Sabes aquela coisa tipo, eu quero dinheiro, quero atrair dinheiro para a minha vida. Então vou poupar. Não, se eu quero atrair dinheiro eu tenho que começar por dar dinheiro. E a pessoa diz, espera lá, mas eu não tenho, então vou dar uma coisa que eu não tenho. Não, tu podes ter é pouco. Mas quando tu entras numa vibração de que estás a mostrar perante o universo
que és uma pessoa abundante, que até tens para dar, nem que seja um escudo, um real, certo? Um escudo não, um euro. Tu já estás a entrar numa vibração, tipo, eu tenho excesso que até posso dar, certo? E isso muda a tua vibração, muda o teu alinhamento, começas a atrair mais dinheiro. No meu caso, foi em relação às doações. Aliás, eu estou a fazer isto neste momento. Eu não vou abrir muito o jogo, porque senão estou tramado e se calhar não é uma coisa muito confortável. Eu estou neste momento numa fase de doação, em que estou gratuitamente a ajudar pessoas. Pronto. Eu sei que só esse simples facto de me doar e de me colocar numa posição em que dedico parte do meu dia a fazer esse trabalho de doação, eu sei que inevitavelmente eu vou entrar num fluxo de crescimento financeiro. Não é por isso que eu o estou a fazer, mas sei que isso é uma consequência natural. E tu sabes disso. Quando nós estamos numa fase em que ajudamos vamos imaginar alguém que está a precisar muito da nossa ajuda, que nós nos dedicamos com toda a atenção àquela pessoa, tentar ajudar genuinamente. Ou seja, quando tu precisas de alguma coisa, às vezes em 5 minutos tens as coisas resolvidas. Já reparaste? Já. Eu vivo muito disso. Portanto, isto tem tudo a ver com este princípio. Dar para receber. Felizmente vivo muito disso. E a questão do respeito é exatamente isso. Eu tenho que primeiro respeitar o outro para que depois eu possa exigir esse mesmo respeito. E até gosto muito mais de dar do que receber. Mas nós também precisamos de receber. Pronto, a questão isso é que eu aprendi há pouco. Pronto, que isso eu não sabia. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito resistente em relação a receber presentes. Não é preciso, não, nem pensar. Hoje em dia não digo nada disso. Hoje em dia agradeço, porque eu sei que se eu começar a bloquear Exatamente. o que vem para mim, que no fundo é o retorno daquilo que eu já estou a entregar, eu estou a interromper o ciclo da prosperidade. Há muita gente que se questiona. Sabes que estamos a fugir aqui um bocadinho do tópico, mas eu acho que é importante referir e fazer aqui uma à parte. Há muita gente que tem esta falsa sensação de humildade, que acha que a pessoa humilde é aquela que não aceita as coisas, que está muito voltada para o minimalismo e tudo isso. A humildade não tem nada a ver com isso. A humildade, por exemplo, na questão do receber. Tu podes até dizer assim, isto parece uma questão de arrogância, da prepotência, porque estão-me a oferecer coisas e tal, estão a valorizar-me. Não. Tu, quando permites que a outra pessoa te ofereça uma coisa, tu estás-lhe a dar a ela um prazer muito maior do que aquilo que é o valor do que ela te está a dar. Eu lembro-me que alguém me disse assim, tu não podes jamais tirar o prazer da dádiva à pessoa que te está a proporcionar aquilo, certo? Porque senão tu estás também a bloquear na vida dela a entrada de alguma coisa, porque ela está a dar e que vai receber. Certo? Portanto, isto é todo um ciclo que anda sempre. É 360. Portanto, uma dica que eu vos passo, e mesmo vocês enquanto casal, e isto veio tudo, obviamente, a partir do respeitar para ser respeitado, não bloqueiem esses ciclos. Se o vosso parceiro vos vier dar, por exemplo, carinho, não interrompam esse ciclo. A pessoa diz, não me chateias, eu estou mal disposto e não sei o quê. Não façam isso. Pode ser o fim de um ciclo nocivo e pode ser o início de algo que vocês mais tarde venham a querer. Porque no momento em que vocês precisarem de carinho, o parceiro se calhar diz assim, ok, ele neste momento precisa. E dá. Estás a perceber? Portanto, é exatamente a mesma coisa. A mais, Maria José Leitão. Há uma coisa que tu não falaste e que já referimos várias vezes e que até estou surpreso por não teres falado ainda. Como dica. Porque é uma coisa que falas inúmeras vezes. Eu estou a esconder o meu papelzinho que é para não veres. não vale. Não sei, não sei. Pode não me ter ocorrido. Gestão de conflitos imediata. Ou seja, não ir dormir nenhum dia chateado. Certo? Estou surpreso de não teres falado sobre isso. Mas nós falamos sempre, todos os episódios eu falo nisso. Significa que é algo importante. Eu já te disse em relação ao podcast e vocês vão concordar comigo. Isto também é para quem faz podcast, para quem faz conteúdo, é também uma dica que eu passo. Não é porque vocês já falaram na semana passada sobre um tópico que vocês esta semana não podem repetir uma mesma coisa. Porque quem está a ouvir o episódio de hoje pode não ter ouvido da semana passada. Exatamente. Portanto, tu nunca sabes quem é a tua audiência. É verdade. Há pessoas que recorrentemente que ouvem. É verdade. Mas há pessoas novas. Esta questão de gerir os conflitos, quando há um problema, quando há um desentendimento, resolvam logo. Ou pelo menos o mais rápido possível. Porque há situações... Ou antes de dormir. Ok, mas há situações que nós não podemos resolver de imediato, temos que esperar uma resposta de alguma coisa, percebes? O mais rápido possível. Mas façam uma gestão ativa do que está a acontecer na vossa vida. Eu já perdi conta da quantidade de vezes
que as pessoas depois ficam amarguradas, começam a criar rancores, começam a ficar melindradas, magoadas e depois já não é a mesma coisa. Não. Vão acumulando. Sabes aquela coisa tipo, Algumas vão nós acumulando. andamos meio chateados há uma semana. Por amor de Deus, isso não é vida. Isso é uma relação saudável. Não. Temos fases em que andamos meio chateados, já não falamos há 3 dias. Poupem-me. Vocês estão a conviver dentro de 4 paredes com uma pessoa com quem não comunicam. Isso só pode ser solucionado se vocês fizerem Ok, uma mas gestão de isso já me conflito aconteceu imediato. a mim, não é? Eu também já tive disso. Já vivi isso. Foi gerido o conflito, Zé? Ou tipo, aconteceu alguma coisa, ninguém falou sobre o assunto e depois andaram chateados. Sim, exatamente. Então, deveriam ter resolvido na hora. Depois aprendi isso. Certo. Eu aprendi isso. Por isso é que eu aconselho a toda a gente resolver tudo antes de ir para a caminha. Isso até para dormir sossegadinhos. Para dormirem E sossegadinhos, até de conchinha. de conchinha, como quiserem, mas resolver tudo antes de ir para a cama e nunca cair no erro de um dormir num quarto, outro dormir no sofá ou noutro quarto, ou irem zangados, irados. Não façam Sabes isso. que essa coisa de dormir em quartos separados, no outro dia tive um cliente que me deu a justificação do porquê de ele especificamente dormir em quartos separados. Mas isso há pessoas que é por opção, Luís. Ok, até por uma questão de saúde. Há pessoas que é por ok. opção. Mas neste caso específico, porque eu sei que é um caso que é muito recorrente, vamos imaginar que as pessoas estão meio zangadas, certo? Ou então que estão com problemas na parte da vida íntima, na parte sexual. Ou porque não há nada, ou porque não se entendem, ou porque estão numa fase menos positiva, e etc. Então vai cada um para o seu quarto. Isso apenas afasta mais, ou seja, aumenta o problema. Certo? Quando são casos, por exemplo, em que a pessoa tem que realmente estar em repouso total, há pessoas que usam máscaras de oxigênio a dormir e tudo isso para não estar a desconfortar o parceiro, ok, eu até concordo. Mas sempre que possível, não abdiquem disso que eu acho que é um momento que também faz parte da relação. Aliás, no outro dia li um estudo que falava sobre como a posição a dormir, de costas virado um para o outro, de frente, de lado, etc., que significados tem. Também vi. Se faz sentido ou se não faz sentido, fica aqui um ponto Pois. de interrogação, certo? Mas, por exemplo, nós dormimos sempre, ou quase sempre, de costas viradas um para o outro. Mas Mas sempre com o pé, a minha perna em cima da tua. exatamente, sempre. É. E muitas vezes até bunda com bunda. Mas isso, rabo com mas rabo. isso também vem lá. O significado, então, não me lembro, mas vem lá. Mas sabes que em relação a estes significados, deixa-me apenas fazer aqui um à parte. Porque eu acho que há certas coisas dentro da área comportamental, dentro da área da psicologia, que para mim não fazem sentido absolutamente nenhum. E eu sei que se calhar para quem me está a ouvir e for psicólogo, por exemplo, que não vai com certeza concordar comigo, mas pelo menos deixo aqui a dúvida para o pensamento crítico das pessoas. Onde é que as pessoas vão buscar a definição para se a pessoa dorme assim, é assim ou assado? Quem é que criou? Foi através de um estudo em que analisaram de uma forma científica durante não sei quantos meses as pessoas e depois analisaram o comportamento, porque eu duvido. Pois, também não sei como é que isso apareceu. Sabes aqueles estudos, aqueles resultados da revista? Faça o teste. Eu não sei se és desse tempo. Nos anos 90 havia muito isso. Eu não sou desse tempo. Não, de consumir revistas, de adolescentes nesse tempo. Compravas a revista Bravo, por exemplo, sabes o que é? Sei o que é. Pronto. A Super Pop, Sei o que é. em que havia aqueles testes. Testa, por exemplo, quem é que tu vais ser no verão. E depois traçavam um perfil comportamental conforme aquilo que eram os hábitos da pessoa, da exposição solar, de ir ao banho ou não ir ao banho, de levar raquetes para a praia. E eu só pergunto, onde é que as pessoas vão buscar esses dados? Os resultados para esses quizzes, para esses testes, onde é que as pessoas vão buscar isso? É baseado em quê? Pois não sei. E eu muitas vezes me questiono. Alguns devem ser de estudos, não é? A sério, Zé? Alguns. Normalmente, Não estou a falar desses, estou a falar de dizer o alguns. seguinte: ler estudos científicos é das coisas mais aborrecidas do mundo. E porquê é uma coisa aborrecida, perguntas tu? Porque para tu leres os metadados e as meta-análises que são feitas numa revista científica, por exemplo, uma publicação científica, sai um estudo sobre qualquer coisa. Muito daquilo que se fala na imprensa, num primeiro momento, é tipo as palavras gordas. Mas tu não leste a meta-análise, não foste lá ver nada daquilo que aconteceu. E normalmente é 80% das vezes tudo distorcido. É aquilo que vende.
Estudo comprova que beber vinho emagrece tanto quanto fazer desporto. Quantas vezes já ouviste falar disso? Isso é recorrente. Beber 2 copos de vinho por dia emagrece tanto como fazer desporto. O que é mentira. Certo? Mas no estudo houve uma associação que faz essa comparação. E claro, isso vende. E de repente toda a gente, então vamos beber bastante que é para emagrecer. Não, o álcool são calorias vazias. A pior caloria que existe é do álcool. Certo? Então bebidas destiladas, meu Deus. Os whiskies, as vodkas, as tequilas e etc. Pronto. Mas cada um que procure por si próprio. Mas o que eu quero dizer é, mete-me um bocadinho de confusão, mesmo em relação aos casais. Porque, óbvio, por nós termos este programa, que muitas vezes procuramos temas que estão na moda, que estão a ser pesquisados neste momento, para trazer para aqui para o podcast, eu fico surpreso. Onde é que vão buscar aquilo? Onde é que as publicações, onde é que a imprensa vai buscar aquelas informações? Porque eu não vejo nada na comunidade científica e nos estudos que diga aquilo que está lá. Estás a perceber? Pois. Escolha a cor do batom conforme o seu signo e conforme as suas previsões anuais. Quer dizer, a cor do batom que eu utilizo é que vai influenciar como é que vai ser o meu ano. Estás a perceber? Há coisas que não são minimamente coerentes. Mas pronto, isto foi apenas aqui um à parte. Depois, há uma coisa que para mim, Luís, é uma coisa fundamental. Sei que para ti, Maria José, não é uma coisa 100% fundamental, é parcial. Ou então, não é parcial, é até chegar a um ponto. Quando chegar a esse ponto, é obrigatório também. Que é a organização da casa. Ah, sim. Eu acredito, vivamente, que se o casal... deixa-me pôr as coisas nesta perspectiva. E aqui já é por análise, por observação. Os casais com vidas mais saudáveis são os casais com as casas mais funcionais e mais organizadas. Quando eu vejo casas completas... Há um casal específico que me estou a lembrar. Já sabe de quem eu estou a falar. A casa completamente desorganizada. E eu digo, a casa e a organização da mesma é um reflexo 100% fiel daquilo que é a relação deles. Certo? Certo. Então eu costumo dizer, nós às vezes temos de fazer o trabalho inverso. Se eu conseguir ter uma casa organizada, uma casa funcional, disciplinada, limpa, isto pode-se refletir na relação também. Não é aquela relação higiênica, ou seja, que é tudo tão desinfetado, tudo tão hospitalar que a pessoa nem vive. Não é isso que eu estou a dizer. Mas é do género, criar uma rotina diária, mais uma vez o trabalho de equipa aqui é importantíssimo, de haver certas coisas que não permitimos que aconteçam. Eu sempre disse o seguinte, Zé, como casal também é uma dica, olha, é uma dica também que não está aqui, mas que vai ser importantíssima, que ainda no domingo aconteceu, e portanto, é uma coisa recorrente. Eu tenho que estar, eu, Luís, e tu, Maria José, nós enquanto casal temos sempre que estar preparados como se estivéssemos para receber visitas. A questão de cuidares de ti. Porque já falámos também sobre isso, o desleixo da imagem no casal começa a trazer também aqui desinteresse. Óbvio que não estamos a falar de pessoa com filtro de Instagram e que depois ao vivo diz assim, ui, meu Deus, o que é isto? Não era nada disso que eu estava à espera. Óbvio que não é nada disso. Mas se a pessoa se cuida e tudo isso para, de alguma forma, cativar o futuro parceiro, assim que ele é parceiro, não se deve desleixar. Eu não estou a dizer nada de salto alto e maquiada todos os dias. Mas pelo menos minimamente arranjados. Não é só pelo parceiro, é por nós mesmos. Uma questão de autoestima, certo? Mas a casa é a mesma coisa. Eu tenho que ter a casa sempre em condições para poder receber visitas. Se eu entrar nesse padrão, eu nunca me comprometo. Sabes, já nos aconteceu isto. De repente alguém nos liga, olha, estou a 1 hora daí, vou passar aí perto, vou ir visitar. E de andarmos aqui a correr de aspirador para um lado e para o outro, feitos loucos. Certo? Porque não é necessariamente num dia que estávamos a contar, não temos as coisas organizadas como gostaríamos. E nós sempre também tivemos uma coisa, Zé. Nós gostamos de receber as pessoas para lhes poder proporcionar a melhor experiência possível. Isso também passa pela parte da organização, da parte de higiene, a parte do próprio odor, da casa, tudo isso. É muito importante para nós. Porque nós também, quando vamos a casas de pessoas que não têm esse zelo, sentimos-nos desconfortáveis. Não sentimos vontade de ir lá outra vez. Não apetece ir. Certo? E depois essa questão do mimo. E qual é a dica que me surgiu aqui como lembrança de algo importantíssimo?
Eu sei que 99% das pessoas não pensam minimamente disto. Eu aqui, fazendo a conjugação entre a parte social, a parte comportamental e a parte da moda, que já foi a minha carreira durante 15 anos, tentem sempre coordenar o vestuário. Quando saem em casal, a dois, tentem sempre coordenar o casal, coordenar o vestuário entre vocês. Acho que seja mais fácil do que nós os dois. Para mim é difícil, porquê? Porque eu pergunto assim, vejam bem aqui o cenário, imaginem o cenário. Na véspera, eu pergunto, eu não, antigamente, enquanto vivia com os meus pais, era sempre de véspera. Que preparava a roupa, deixava numa cadeirinha ou numa cruzeta, tudo preparadinho, para não ter que pensar. No outro dia era só acordar, tomar um duche e sair com a roupa que já estava preparada. Não ter que andar a escolher assim... Por isso é que ele diz que eu que lhe Tu desregulas-me. desregulei tudo. Como é que eu digo que tu és o meu desassossego? Sim, tu és o desassossego na minha vida, porque está tudo tranquilinho, vens tu, vai tudo à frente. Pronto. E depois, Vamos imaginar, eu pergunto assim, Maria José, o que é que vais vestir amanhã? tanta gente que morreu hoje, Eu não discuto. que nos está a ouvir agora, Eu não e que discuto. se vão rir tanto. Conta. O que é que vais vestir amanhã? Eu acho que vou vestir preto e branco. Ou acho que vou vestir vermelho e preto. Ou acho que vou vestir isto e aquilo. Então, o Luís, como pessoa que gosta de se prevenir, diz assim... Gostava. "Ok." Não, eu continuo a gostar. Já não é, já não é. Tu cortas-me essa pica. Agora já Pronto. não é. Então eu começo a preparar. Porquê? Porque eu costumo dizer muito esta coisa, óbvio que é extremista, mas vocês vão entender. Eu não quero parecer o empregado e tu a patroa. Nem ao contrário. Mas vice-versa. Certo? Acho que não faz sentido nenhum. Às vezes vemos casais em que ela se apruma, se arranja bem vestida, elegante, tudo isso, e ele vestido com um desleixo. É verdade. E vice-versa. Ok. Sim, pessoas com cabelos mal arranjados É e tudo verdade. isso. Eu acho que um casal tem que estar em harmonia. Mas o que está aqui em causa nem é isso, Luís. Então o que é que acontece com Maria José? O que está em causa nem é isso. Eu normalmente, eu gosto de me arranjar muito antes da Maria José. Portanto, vamos imaginar, eu tomo banho muito mais cedo do que ela ainda está nas maquiagens e na arranjar aqui e ali e tal. Ok, não discuto. Está pronta a hora, portanto não é esse problema. Mas quando eu estou ainda pronto a vestir-me, portanto ainda não estou vestido, já estou todo... Mas já tens tudo arranjadinho. Estou todo prontinho, só a meter a farda, como se costuma dizer. E ela diz-me, no dia anterior, vou de preto e branco, e chega-me de roxo e branco, ou roxo e vermelho, e eu digo assim, eu não acredito nisto, vou ter que outra vez ir para trás, pensar o que é que eu vou vestir, precisamente para estarmos coordenados. É. Isso é a parte realmente que eu tenho, mas lá está, já foi uma questão de negociação, já aprendi a lidar com isso. Já. Numa festa nada. Agora és o último a escolher Agora a sou o roupa. último. Eu vejo-a vestida, pronta, E já aconteceu e de me depois... despedir. Exato. É que eu já não acho piada nenhuma. Eu prontinho para sair à porta e dizer, não, já não vou levar nada disto. E sobe as escadas e vai mudar de roupa. Eu disse, Já "Meu Deus." aconteceu, uma vez ou duas, mas já aconteceu, pronto. Mas Mas porquê é que isto é tão importante e porquê é que estamos a referir isto? E porquê é que há estas peripécias? Porque eu acho que uma das coisas que as pessoas nos dão como feedback, não. sempre que nós chegamos a algum lado, toda a gente diz assim, é impecável. Vocês estão os dois a coordenar, não há ninguém que esteja a mais do que o outro, portanto, ninguém se sobressai mais do que o outro, vocês estão os dois no mesmo alinhamento. E eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Eu já vi casais, ela de salto alto, tudo muito assim, como tu dizes, anaifado, portanto, quase para festa, e ele de ténis, calças de ganga rotas. Não quero dizer que não seja chique, podem estar a vestir umas calças de 1000 euros, não é por aí. Mas não combina. Não combina, pois. Percebes? Por isso é que eu acho que quando nós nos sentimos atraídos, não é por uma pessoa, por um casal, é precisamente são estas pequenas coisas, a questão da comunicação, o deixar falar nos seus tempos. Por exemplo, uma das coisas que a Maria José teve que aprender a controlar no podcast é não falar por cima de mim. Eu às vezes estou a falar de uma coisa importante, estou a transmitir uma coisa que eu sei que vai ser de valor para as pessoas, e tu às vezes, como és muito impulsiva, falas logo em cima. Mas não pensas na experiência que quem nos está a ouvir está a ter. É o cortar uma ideia. Estás a perceber? Pois. Assim como eu te deixo sempre falar até ao fim, ou tento fazer os possíveis para 100% das vezes deixar falar até ao fim, não é só por uma questão de educação. É porque aquilo que tu estás a transmitir, eu tenho que te deixar desenvolver a ideia. Porque senão a pessoa não vai ter essa experiência, não vai recolher o valor que tu estás a entregar. Estás a perceber? Mas essa questão das roupas é impressionante.
Pronto, mas é importante também. Eu acho que é importante para uma relação saudável. Por acaso é porque nós na verdade somos muito gabados nisso. Em qualquer lado que vamos. Sim. Sim, isso sim. E mesmo a maneira de estar, por exemplo, há uma coisa que eu e Maria José temos. No domingo, ainda ontem, fomos. Ontem? Domingo. Foi ontem. Nós estamos a gravar isto numa terça-feira. Vai para a Não, quinta, então mas pronto, foi no domingo. Tivemos um almoço entre amigos. Um almoço que foi até às 11h30 da noite. Um almoço que foi até às 11h30 da noite. Fomos vestidos casualmente, mas fomos vestidos A coordenar. a coordenar os dois. E somos sempre notados por isso. Sempre notados por isso. Mas entendam, não é necessariamente porque estamos com roupas chamativas. Não, é exatamente pela parte às vezes discreta. É. Mas é uma descrição que se ajusta um ao outro. E assim, eu sinto-me bem assim. Sinto que estou no meu papel de membro de uma equipa. Ou seja, eu estou como sócio da empresa. É óbvio que no dia-a-dia a Maria José não sai comigo, por exemplo. Às vezes quando eu vou às compras não sai comigo. Aí possivelmente até visto uma roupa mais desportiva. Exato. E tudo isso. E ainda hoje saímos de eu não. Eu ia dizer que saí de fato de treino, Sim, mas roupa mais desportiva. Sapatilhas e tal. Tudo calças muito de prático. ganga. Mas o mais curioso é que mesmo ao fim de semana, quando eu saio, e eu sei que algumas pessoas já me disseram isto, o Luís preocupa-se quando sai porque pode ser reconhecido. Ok, posso ser reconhecido, mas eu quero estar sempre no meu melhor. E é uma das coisas que eu tento também a ti, sempre que tu sais sem mim, dizer-te, Zé, independentemente do que quer que seja, está no teu melhor. Não precisas estar de vestido, de noite. Certo? Mas estás sempre bem apresentada em qualquer lado que tu saias. Vestido convém ir vestida com qualquer coisa. Sim, tu percebeste onde é que eu quero. Não sejas assim. Eu percebi. E portanto, acho que esta dica do vestuário é uma coisa que parece muito irrelevante, mas que faz todo sentido. Faz. O panda, não é? Ok? Panda, não é que se diz, não é o que nos dizem. Vocês vêm a fazer panda. Não sei, já ouvi a expressão, mas nem sei o que é que quer dizer. É irmos coordenados. Ok, não conheço. Será francês? Não sei, por acaso ainda não pesquisei, mas a palavra que eu ouço sempre dizer é vêm eles a fazer, vêm eles a fazer o panda. Ou é porque a blusa é da cor de uma peça minha, ou porque a tua camisa é da cor de uma peça minha, ou vice-versa. Antigamente, no código de etiqueta de vestuário, uma das disciplinas que era muito boa era a história da moda, a história do traje e da moda. Portanto, acompanhar toda a evolução do vestuário ao longo das várias décadas. Havia ali décadas que me fascinavam, os 50, os anos 50. Pá. Mas os 20 também. Adorei os anos 20. Não havia uma modulação, mas havia uma coordenação muito boa na parte da silhueta. E o que é que eu também complemento com esta parte do vestuário? É o saber estar. Quando é para a brincadeira, nós nos sabermos, os dois, enquanto casal, estarmos numa posição de brincadeira, descontraídos. Quando é mais formal, sabermos os dois estar formais. Ou seja, que o nosso comportamento enquanto casal que seja harmonioso. E, por exemplo, tu és a pessoa sempre mais brincalhona, mais extrovertida, que se reage a gargalhadas altas, mas tu já aprendeste, isto é uma coisa que não fui eu que te tentei incutir, foi uma percepção tua. Em certos locais tu já não continuas a ser quem tu és, mas já não vais até um extremo. Porquê? Porque não está no mesmo alinhamento do ambiente. Pois. Certo? E eu acho que isto é uma coisa que os casais não fazem muito. Por exemplo, uma coisa de casal, uma dica. Isto, atenção que eu não quero aqui estar a segmentar este conselho, que é um conselho, mas eu sei que no Brasil isto acontecia com muita frequência. Quando em eventos sociais, eu acho que não existe nada mais deselegante num casal, e acho que já vais perceber perfeitamente onde é que eu quero chegar, que tem a ver com o consumo excessivo de álcool. Sim. Nós temos que pensar que a vergonha não fica só connosco, fica também com o nosso parceiro. Eu acho que nada mais errado existe e nada mais constrangedor existe para alguém, por exemplo, que não bebe. Vamos imaginar que a Maria José que bebesse em excesso e ficava, como se diz em meu português, bêbada, embriagada. Que certo? por sinal a Maria José nem bebe. Pronto.
Estás a dar, podias dar ao menos ao... Também não bebes. Pois não. Portanto, Tanto faz é exatamente um ou isso. O constrangimento que é ver-te num comportamento errático, imprevisível, sem saber o que é que vai acontecer, e no fundo ter que desculpar. Eu vi acontecer coisas, aliás, nós vimos acontecer coisas em casais de alta sociedade no Brasil, horríveis. que nós ficamos completamente chocados. Portanto, é assim. E para eles é normal. Pois, para nós isso é uma coisa chocante no Nordeste. O consumo excessivo de álcool era uma coisa que para nós nos mete muita confusão. É verdade. Mas a coisa mais estranha é que eu chegava a um ponto, estamos a falar de pessoas com um poder aquisitivo muito alto. Pessoas ricas financeiramente falando, mas pessoas pobres no relacionamento. Pois. Certo? Em que o marido, portanto, neste caso até era ela, um dos casos mais flagrantes era ela, que era alcoólica, e o marido não era, o marido de uma alta patente do exército ou da Força Aérea. Portanto, uma pessoa muito bem cotada, vamos dizer assim, socialmente, e com uma vergonha tremenda e viver com aquele peso daquele espetáculo, aquele cinema que se fazia todos os dias. De pessoas, quer dizer, e vê bem, era a primeira vez que nos estavam a conhecer. Era isso que eu ia dizer. Eles não nos conheciam. E na primeira vez que convivemos, há logo ali um espetáculo que nós ficamos... Mas aconteceu-nos várias vezes até com pessoas que tu conhecias. Sim. Em casas de familiares. Que fiquei tipo, o que é isto? E repara que aconteceu uma vez em nossa casa com um português. E estou a falar, neste caso, o segundo exemplo era um português. Um português que casou com uma brasileira e que seguiu os passos das famílias brasileiras. Sim. Isto é uma coisa que eu acho que deve ser moderada muito. Uma coisa curiosa que também já me disseram, e obviamente, mais uma vez, nós não estamos aqui a apontar o dedo aos brasileiros específicos. Não, claro que não, pois até porque são culturas diferentes. Até porque se nós formos ao interior de Portugal, às aldeias, meu Deus. Certo? Só não é o mesmo tipo de bebida, não é cerveja, pois, é vinho. É vinho. Pronto. Ou cachaça também. Aguardente, neste caso. A cachaça é do Brasil. Portanto, mas isto acontece um bocadinho por todo lado. Mas eu acho que os casais que tinham esse tipo de comportamento, vamos imaginar no caso do Brasil, eu já tive pessoas que vivem agora aqui em Portugal e que dizem, Luís, mudamos completamente o comportamento, já não sentimos necessidade nenhuma de beber para esquecer, que no fundo hoje temos consciência que era isso, que era a questão dos problemas sociais, a questão de não gostarmos de onde estávamos e tudo isso, e aqui não, sentimos-nos bem, está tudo bem. Assim como nós provavelmente também lá no Brasil sentimos o mesmo, certo? Mas nunca nos deu para beber. Não, felizmente. Portanto, eu acho que em relação a tudo na vida a dois, uma relação saudável é pautada sempre por comportamentos, e obviamente vocês não precisam de seguir necessariamente os que nós dissemos aqui, mas o objetivo é sempre, como tu estavas a dizer, confiança. Portanto, o resultado final, o que nós queremos, confiança, respeito, amizade, educação, amizade, harmonia, paz, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas têm num relacionamento, não encontram paz. O relacionamento é mais motivo de nervosismo e ansiedade do que necessariamente de paz. A mim há uma coisa que me dá muita paz, que sempre me deu muita paz desde o primeiro momento em que te conheci. Eu posso estar cheia de chatices na minha cabeça, com filhas, com... Dos mais variados assuntos. Sei lá. Só filhas. Também não tenho outros problemas. Às vezes é chatices com uma filha, com a outra. E tal. Mas eu encosto a cabeça no teu ombro e automaticamente desaparece tudo. Não sei explicar. Não é preciso falar, não quero falar. Engraçado, sim, às vezes não quero falar, não quero ouvir, não quero falar, não quero nada. É só esticares o braço e eu encostar-me ali, pronto. Aliás, e até adormeço. No início da nossa relação... Já era assim. Só mas eu aí assim, tinha imensos problemas. Quero o bracinho. Lembras-te? Dizias muitas vezes. Aliás, sempre que tu dizes diminutivo é porque és alguma coisa de mim. Sempre que tu estás a dizer olha, podes ir buscar aquela cadeirinha e eu pronto, lá vem bomba.
A Maria José tem sempre isto. Sempre que começa com diminutivos é porque me vai pedir alguma coisa. E depois começa aquilo que eu chamo de ser fiteira. Não. Começas com um ar assim quase Não. infantil, a olhar para mim assim com um ar de gato abandonado. Gata. Gata. Para me dares a volta. Isto também é importante no Pois é, e relacionamento, também é conhecer. giro. E é porque tu já sabes, tu riste logo. Sim. Bem, o que é que queres? Pois, isso é verdade. exatamente, é verdade. E é engraçado. Isto passa por esta questão de engraçado. conhecermos a outra pessoa. Estás a perceber? E muito atentos também àquilo que são os sinais, àquilo que às vezes são as indiretas que vão surgindo. Há outra coisa também, outra dica. Eu já dei da outra vez e volto a dizer. Quer dizer, no nosso caso, eu sei que há imensos casos aqui que nos estão a ouvir que não fazem isso. Nós não temos senhas nos telefones. Temos senhas, como é evidente, Sim, que é mas obrigatório conhecemos ter, as senhas de cada um. mas qualquer momento pegamos no telemóvel de cada um e vamos fazer o que for preciso, não é? Eu não pego no telemóvel do Luís para ir ver o que ele lá tem. Não, eu às vezes, Zé, vai-me ao telemóvel para me fazer isto. E qualquer coisa e vice-versa, e vice-versa. ele vem buscar às vezes uns códigos que eu recebo no meu, porque está lá o meu número, etc. Pronto, não temos problema rigorosamente nenhum. E isso já é uma base de confiança total. Sim. Sim. Não é? Sim. Agora, é evidente que se o Luís me dissesse assim, olha, para mexer no meu telemóvel tens que me pedir. Eu não ia gostar. Zé, eu acho que é assim. E tu ias gostar? Não. Nem eu me sentir... A partir do momento... Se eu dissesse assim, olha Luís, mudei o meu código. E a partir de agora, quando quiseres o meu telemóvel, tens que me pedir. Não te dou o código, dou-te o que precisares do telemóvel. Não, para mim, ias cair muito na tua consideração. Ou seja, eu ia ficar com o pé atrás em relação a muita coisa. Lá está. Não havia... Ias perder confiança. Claro. Pronto, é isso. Ou perder confiança ou ganhar desconfiança. Vai dar ao mesmo, não é? Depende. Não, mas também é uma coisa que... O não confiar não quer dizer que seja desconfiar. É uma coisa que realmente, para mim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum uma pessoa... se houver isso, é porque há coisas para esconder. Atenção, há muita coisa. Eu vou-te dar aqui a minha perspectiva. Não tem a ver connosco, tem a ver com experiência Pois, tens profissional. experiências... Muitas vezes nem tem necessariamente a ver com... A pessoa vai logo para a parte da traição. Primeira coisa que vem na cabeça, de parte a parte, é se me estás a esconder é porque andas a falar com alguém. Certo? Às vezes tem a ver com as inseguranças. Tem a ver com as coisas que as pessoas se sentem fragilizadas ou que se sentem frágeis ao partilhar com um companheiro. E como não querem parecer fracos, escondem. ao contrário. Estás a perceber? Não é isso. Vamos imaginar que tu andas a pesquisar, por exemplo, sobre depressão. Se o teu companheiro for ao teu histórico do teu telemóvel de pesquisa, está lá depressão. Andas a pesquisar sobre depressão porquê? Tu não queres mostrar que estás numa fase dessa, Pois, que estás a precisar de ajuda. Aliás, dou-te um exemplo muito claro. Uma coisa que eu respeito, não entendo, mas respeito. Se eu te disser que em 10 anos, mais de 100 clientes, 60 mulheres, talvez mais, de 65 a 70 mulheres, dos 100 clientes de mentoria, ou mais de 100 clientes, vai 70% feminino. Desses 70%, 90%, o marido não sabia que estavam a fazer mentoria comigo. Na cabeça, portanto, a principal justificação não tem nada a ver com gastos, com nada. Se o meu marido sabe que eu estou a falar com outro homem e que tenho reuniões e que todos os dias mando áudios para outro homem, meu Deus, isto cai o karma e a trindade aqui. Isso tem a ver com falta de confiança. Pois tem. Eu muitas vezes perguntava, mas porquê é que há tanta resistência de dizer ao seu marido que está a fazer mentoria, que está a trabalhar em si, que está a tentar melhorar quem você é? Ai, nem pensar, se ele souber, e há um caso muito curioso que tu conheces. Houve um caso, portanto, uma cliente que estava com depressão crónica há 14 anos, imigrada, portuguesa imigrada fora, e ela estava a fazer mentoria há 1 ano e pico, uma coisa assim. E acho que isto foi finais de 2017, princípios de 2018.
Fazemos mentoria, tudo muito bem. Ela, durante o período que estivemos a fazer mentoria, deixou a medicação, não porque eu disse para deixar, porque eu não sou médico para ter esse tipo de instruções, mas porque o psiquiatra dela começou a ver uma evolução e a dizer assim, já não faz sentido. Foi-lhe estarmos com cortando. Foi-lhe cortando, fazendo desmame. E o marido sabia que fazia mentoria? Não. Entretanto, chegou ao fim de 2018 e eu anuncio que vou ter eventos em 2019 ao vivo, palestras. E nessa altura, ele começou a perceber, talvez porque ela estava animada, ela dizia, eu não acredito que eu vou conhecer pessoalmente. Mesmo que a gente falasse por vídeo todos os meses. Isto foi em Lisboa. Não, foi no Porto. O caso que eu estou a falar foi no Porto. Entretanto, ele começou a perceber que ela via muitos vídeos no YouTube meus. Estava sempre a ouvir a voz daquele fulano. E ele perguntava, quem é esse que te está sempre a ouvir todas as noites? É o Luís, assim, assado e tal. Mas quem é esse Luís? Ok. E essa pessoa veio-me seguir. E eu identifiquei logo, portanto, ela disse-me, fulano tal, em princípio, acho que lhe vai seguir. Que ele quer ouvir o que é que o raio anda a ouvir. Que conselhos é que você manda a dar? E, entretanto, ela abriu-lhe o jogo que estava a fazer mentoria. Portanto, já não dava para esconder mais. E pois, porque tu estás a fazer essas coisas e depois não te volta à cabeça. Por isso é que tu estás diferente. Por isso é que agora já ninguém te tem a mão. Por isso é que agora tu andas muito de nariz empinado. Porque ela ganhou autoestima e começou a não permitir ou a não tolerar que ele fizesse determinadas imposições a ela. Ela, no fundo, era empregada dele. O que é que acontece? Quando veio, portanto, a data da palestra, foi das primeiras pessoas que comprou, mas comprou 2 bilhetes. E eu disse... Eu ia jurar que foi em Lisboa. Não. Foram 2 situações. Espalhado pelo mundo. Me parece. Eu lembro-me mais da de Lisboa até do que essa. Vamos ver. Pronto, sim. Entretanto, essa pessoa, quando chega à palestra, veio com o marido. E o marido teve... Portanto, não foi ela que me veio cumprimentar. Ela é que estava ansiosa para me dar um abraço, porque tínhamos feito. Conhecia. E ele é que veio à frente. Eu sou fulano, marido de fulana, e não sei o quê, e estou aqui porque quero ver qual é o trabalho de Luís, quero perceber o que é isto. E eu disse, ok, muito, muito intimidante, mas ok. E estava na fila da frente, logo, na fila da frente mesmo, do lado esquerdo. Portanto, eu estava virado para o público do lado esquerdo. E uma das primeiras coisas que eu pedi nessa palestra, se bem te recordas, foi para toda a gente mudar de lugar. Eu não queria que ninguém não ficasse ficar casais, ao não lado ficarem de pessoas famílias, tudo diferente. E ele não saiu do lugar. Ele continuou à frente, na primeira ou segunda cadeira, à frente. Mas ela saiu. Ela saiu. Ela foi mais para o lado ou para a fila de trás, uma coisa assim. E, entretanto, não foi no intervalo, foi no final. No final ela veio ter comigo e disse assim, sabe, eu estava desconfiado que a minha mulher tinha um amante. Eu estava desconfiado que a minha mulher tinha um amante. Mas hoje... você deu uma volta completamente à cabeça, porque eu estou aqui, eu vivi aqui coisas que eu não acreditava que fossem possíveis. Conclusão. Passado 1 mês ou 2, começaram a fazer mentoria de casal. Eu criei a mentoria de casal, que aliás eu nem anuncio, nem está no site, nem nada, por causa deles. E ele foi uma pessoa que se entregou de tal forma àquilo que eu te digo. Muitas vezes os meus maiores críticos são depois os meus maiores fãs. Ele entregou-se de tal forma àquilo que ele começou a ter mudanças na vida dele tão expressivas que ele hoje é uma pessoa nova. E foi uma pessoa que passou por transformações profundas. E passou por um problema grave de saúde e tal, tudo. Pronto. E, portanto, é uma pessoa extremamente equilibrada e a vida deles melhorou drasticamente. Mas o de Lisboa foi mais... Em Lisboa... Foi diferente. Eu não sabia que existia essa desconfiança. Não, pois não. E achei curioso, portanto, que ele... Eu não sei se ele era engenheiro. É uma engenharia qualquer, mas não sei dizer se era civil, se era... Ele era engenheiro, era. E ela estava um bocado preocupada. E estava preocupada porque ele era um bocado Maria José, ou seja, ele era desbocado. Ou seja, ele falava tinha a língua à beira do coração. Pronto. E houve uma determinada altura na palestra que eu, portanto, tive uma intervenção, eu estava a falar sobre um determinado tópico, até acho que foi depois daquela intervenção que fizemos com aquela senhora, lembras? Do telemóvel? De apagar o número do companheiro que era amante, que ela era amante dele, pronto. E que fizemos ali um detox ao vivo, por acaso foi muito curioso. E ele vem, de alguma forma, não é contradizer, mas vem-me tentar pôr contra a parede em relação àquilo que eu estava a dizer. Portanto, contrariando as informações que eu estava a dar à audiência. E como eu adoro desafios. Quando alguém me vem dizer que eu não tenho razão, e
eu normalmente quando falo porque gosto de ter a certeza daquilo que estou a dizer. Eu não falo apenas porque sim. Tudo aquilo que eu digo é porque antes eu já fui pesquisar ou porque já tenho a experiência. Quando eu lhe comecei, e depois começa toda a gente, eu lembro-me disso. Também, eu eu também me lembro. Eu começo, portanto, a aceitar aquilo que ele me estava a dizer, que era a visão dele, e a mostrar-lhe porque é que possivelmente eu estaria errado. Eu não estava a dizer, tipo, eu é que sei, você não sabe nada. Nada, não. Eu disse-lhe, ok, eu compreendo a sua visão, mas veja bem, já pensou desta forma? Já tentou ver as coisas nesta perspectiva? E comecei a dar-lhe a volta. E eu lembro-me que toda a gente olhar para ele, a abanar com a cabeça a dizer que tristeza. Tristeza foi. Tinha Como é necessidade que de este estar homem a fazer vem para aqui fazer um papel destes? É verdade. Portanto, e de uma forma extremamente educada, eu acho que fiz com que ele compreendesse que ele estava a ser indelicado, estava equivocado naquilo que eu estava a dizer, e depois muito rapidamente, eu acho que foi passado, sei lá, para uma meia hora, houve qualquer coisa que eu disse que ele caiu-lhe a ficha, e disse, tem razão naquilo que me disse há bocado. E depois no final, a conversa que teve connosco, aliás, acho que até estavas presente. Não, no final é que ficámos a saber que ele foi também um bocado como a do Porto. Exatamente. Ele foi ver no que é que a mulher andava metida. E a vida deles mudou tanto nestes últimos anos depois disso. Em que ele começou a aceitar. Mais, desse de Lisboa. Lembro-me que ele chegou a casa que foi ler o Ser Feliz é Possível. Começou aos poucos a fazer, ela surpreendida, tipo, o que é que está a acontecer com o meu marido? Que se passa, ele não é nada disto. Certo? Ela não queria que ele fosse, mas ele foi. E ela também já sabia que ele ia dar espetáculo. Pronto. Mas para não haver este choque, estão a ver aqui a necessidade de não haver aqui... não é mentiras, mas da pessoa se inibir de partilhar tudo com o companheiro. Pois. Por exemplo, quando um cliente de mentoria vem até mim, uma das primeiras coisas que eu gostava muito que o cliente me dissesse é: embora o meu marido, por exemplo, ou a minha companheira não acredite em desenvolvimento pessoal, nestas coisas de trabalhar o emocional e a lei da atração, essas coisas todas, pelo menos respeita. Ok? E muitos me dizem: Luís, como é que eu hei de trabalhar de maneira a que depois faça com que o meu marido, por exemplo, se a predominância é feminina, porque é que o meu marido também entre e faça este processo? E a única coisa que digo é: não tente convencer, não tente persuadir, não tente ludibriar, não tente manipular. Esqueça. Torne-se uma melhor pessoa, mais equilibrada, mais feliz. Que ele vai notar. Exatamente. Por contágio, ele vai dizer: o que é que estás a fazer? Que é que estás diferente, estás toda sempre a assobiar, sempre a rir-te, sempre a cantarolar. O que é que se passa contigo? Aconteceu alguma coisa de bom? Não, a vida está igual, mas a vida é boa. A vida é boa, como é que pode ser boa? Portanto, há sempre esta... E a pessoa diz assim: afinal então é o que andas a fazer com aquele Luís. Certo? Acontece-me isto inúmeras vezes. E é gratificante, obviamente, e costuma ser sempre assim. Uma falta de comunicação que existe entre o casal. Portanto, a omissão, era essa a palavra que eu queria encontrar há bocadinho. A pessoa omite, vem fazer sessões para um carro e tudo isso. Ok, as pessoas podem se sentir frágeis, podem não querer demonstrar ao companheiro ou à companheira que estão a precisar de ajuda, mas eu acho que essa frontalidade, porque vê bem, Zé, a pessoa se calhar não tem problema em dizer que está num psicólogo. Pois não. Se calhar não. Se calhar não tem problema em dizer que está num psiquiatra. Não tem. Mas dizer que está com um mentor já nem sabem o que isso tabu. é. Algumas pessoas. Estás a perceber? Portanto, eu acho que essa frontalidade, essa clareza, essa transparência entre o casal é fundamental. E agora vou-vos perguntar, de tudo aquilo que a gente falou, ou então coisas que vocês até possam trazer aqui também como dicas, o que é que vocês acham que foi mais fundamental para vocês porem em prática na vossa vida e que pode contribuir para o vosso relacionamento? Ou que gostavam de mudar na vossa vida, de tudo aquilo que ouviram. O que é que pode ser importante para pôr em prática? O que é que mais gostavam de mudar? E outras dicas também. Se vocês têm coisas que vocês fazem e outras coisas que a gente nem falou. Porque nós e que falamos da nossa vocês, experiência. pois, não é? e que vocês, para vocês é importante. Eu acho que para nós não existe coisa mais rica do que ouvirmos realmente esse feedback. Porque nós muitas vezes, através dos comentários e de mensagens privadas que recebemos, há uma riqueza de informação que muitas vezes até nós pomos em prática na nossa vida. Porque assim, nós não sabemos tudo. Nós estamos aqui todos a aprender. Exatamente. Nós estamos a partilhar aquilo que é a nossa experiência e a nossa sabedoria,
Mas vocês terão também a vossa. Eu, por exemplo, posso acrescentar, assim, levemente, uma coisinha assim só de nada. Portanto, é o meu segundo casamento, não é? O meu segundo relacionamento, o meu segundo casamento. Eu no primeiro casamento omitia 99% das coisas, talvez. 95% pelo menos. Para não me chatear. Porque se eu não omitisse, ia-me chatear. Ia ter chatices, discussões, e ia ser muito mau. E portanto, só eu a que sei, e quem estiver nas mesmas condições que eu, o que é de bom eu estar num relacionamento onde não tenho que omitir rigorosamente nada. Não tenho a preocupação de dizer, caramba, aconteceu isto e agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou esconder isto porque eu não posso? Deus me livre. Não tenho. É uma liberdade, é uma coisa que não tem comparação com nada. Eu não posso comparar isto com nada porque não tem comparação absolutamente nenhuma. E eu sei que está muita gente aqui a ouvir-nos, mas muita, a maioria, que tem que omitir. Principalmente os casais da minha idade. Diz-me uma coisa, porque Os mais novos talvez já não tenham tanto. Também, Zé. Não sei. Também. Mas os da minha idade têm que omitir. Mas deixa-me perguntar-te o seguinte. Independentemente de nós termos um relacionamento e de haver esta química desde o primeiro minuto e tudo isso, nós poderíamos ter uma relação que tivesse omissão. Podíamos. O que é que tu achas que foi determinante para que não existisse omissão desde o primeiro minuto? Uma coisa que eu não queria. Uma coisa que eu ansiava. Mas no meu caso... Eu não me lembro se nós exteriorizamos isso. Não sei. No meu caso, eu queria... Eu, para ter outro relacionamento, acho que tinha que ser como é, o oposto do relacionamento que eu tinha. E começava por aí. Começava por confiança, por respeito, por uma grande amizade e por não ter que esconder absolutamente nada. Por ser a Maria José. Transparência. Entendes? Fiz uma asneira, pá, paciência, olha, Luís, fiz uma asneira, fiz isto, olha, aconteceu. Também te podia acontecer a ti. Pronto, acabou. Entendes? Muitas das tuas asneiras não aconteceriam comigo. Está bem, pronto. Certeza. Não interessa. Mas pronto, ser aberta, e dizer tudo. E no outro relacionamento não tinha isso. Não tinha isso, não era... Como é que eu tenho de explicar? Seja, era para evitar... Pronto, tu apenas estavas a dançar ao som da música. Exato. Se sabias que a comunicação de algum problema, alguma coisa desagradável, Exatamente, traria um conflito, então trazia. tu disseste para me precaver, para me proteger, eu não vou falar. Não falo. O problema é que isso Vivo eu sozinha, tenho eu que tratar do assunto. E depois carregas tu o peso, és tu que tens as noites mal dormidas. E sou eu a culpada depois de tudo. Exatamente. Que é o que acontece à maior parte das pessoas que nos estão a ouvir. E que vivem nesses termos. Eu acho que se a pessoa, desde o primeiro minuto, temos aqui duas situações. Se desde o primeiro minuto o casal for muito claro em relação às suas intenções e aquilo que quer e aquilo que, sobretudo, que não quer viver, pode haver um ajuste, uma negociação inicial. E que temos a base. Ok. Ele já começa com o pé direito. Ok? Mas a maior parte das pessoas que nos ouve, com certeza, já está num relacionamento. Se tenha 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, não importa. Não é? Da mesma forma como eu falei com uma cliente a semana passada, eu vou dar este exemplo. Muitas vezes a pessoa já chega a um ponto em que está saturada, em que já não funciona. E na cabeça dela, ela diz, isto só agora com separação ou divórcio. Não há solução, eu já não posso mais aguentar isto. Aqui o que eu sugiro às pessoas, eu sei que não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível, ok? É darem um tempo. Mas dar um tempo não é tipo cada um vai para o seu lado para se encontrar eles mesmos. A vida pode continuar normal, mas os dois começarem a ter um período, como eu, por exemplo, neste momento, que estou a encontrar pequenos momentos do meu dia em que me consigo refugiar para pensar. Estou a precisar tomar algumas decisões, eu não deixo de continuar contigo.
Não é como foi em 2013. Eu passava praticamente todo dia fora. Eu continuo aqui, certo? Mas encontro momentos. E aí é respeitar que cada um tem que ter o seu tempo, tem que buscar aquilo que precisa, e é possível fazer aquilo que nós chamamos o renascimento. Se tudo na vida acontece por ciclos, seja de 7 ou 9, independentemente daquilo que a gente acredita, é possível, e as coisas só vão funcionar se houver realmente a morte, entre aspas, obviamente no sentido figurado, daquilo que é um relacionamento negativo, e que haja um nascimento de algo novo. Eu, por exemplo, com um cliente neste momento, há uma separação. Em dezembro houve uma separação. Não quer dizer que eles não venham novamente a reencontrar-se no futuro, até porque moram muito próximo, continuam com contacto diário e tudo isso. Mas aquilo que eu digo é, nunca queiram continuar a relação. Porque se não estava bem, o que é que adianta vocês continuarem uma coisa que já estava mal? Exato. Então trabalhe você para melhorar quem você é, ela tem que fazer o mesmo, ok? Tem que ser processos individuais, e quando atingirem uma nova maturidade, eles podem fazer nascer algo novo, baseado se calhar naquilo que já existiu no passado, mas não continuar mais do mesmo, só com uns remendos. Não. Nós vamos pegar em tudo aquilo que não funcionou do nosso passado e vamos começar a desenvolver a nossa nova relação a partir do oposto daquilo que nós não queremos. Exatamente. Aliás, é uma das dinâmicas muito frequente. Eu não sei o que quero para a minha vida, então vou pensar naquilo que eu não quero. Depois penso no oposto. Certo? Exato. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que pode realmente fazer toda a diferença. Independentemente do que quer que seja, isto implica uma mudança. Estas pequenas dicas que nós falamos implicam mudanças. E essas mudanças levam a um recomeçar. Ok? Um recomeço, portanto, nós fazermos renascer. E é precisamente o convite final que eu tenho neste episódio, que é precisamente o meu novo minicurso Recomeçar, o Mapa da Vida Extraordinária. É um minicurso que vocês têm acesso ilimitado a 10 aulas durante uma semana, e é precisamente o processo que eu estou a fazer neste momento. E apesar de vocês terem acesso apenas durante uma semana, são ferramentas que vocês podem utilizar variadíssimas vezes ao longo do ano. É uma coisa muito simples. E tudo isto também vou deixar aqui na descrição, tanto no YouTube como no Spotify, portanto o link para vocês terem acesso ao programa, mas em qualquer outra rede social, ou então entrando em luisalvesoficial.com, na homepage tem lá um destaque, portanto, desse novo programa, do mini curso Recomeçar, tudo isto por apenas 2€ para quem está na Europa ou 7€ para quem está no Brasil, e com uma surpresa no final, que vale muito, muito, muito a pena. É a única coisa que eu vos posso dizer. E acho que todos nós passamos por esses ciclos, e que mesmo, por exemplo, vocês que estão a ouvir este podcast, pode ser um período de reinício. Pois pode. Pode ter dado aqui alguns insights, terem, como dizem no Brasil, caído algumas fichas, vocês terem uns cliques e dizer assim, ok, há certas coisas que nós, enquanto casal, precisamos de mudar. E por que não fazer o mini curso Recomeçar em A2 e fazerem estas definições? Porque vão ter a oportunidade de fazer isso. Aquilo que vocês precisam de implementar é aquilo que vocês têm que abandonar. Ok? Portanto, é uma coisa que acho que é fundamental. Mais uma vez, queremos saber o vosso feedback. Qual foi a dica ou quais foram as dicas mais importantes para vocês no que nós falamos hoje? Que dicas vocês podem também nos dar a nós, a mim e a Maria José? Também. E também à audiência, portanto, às pessoas que estão a ver nos comentários. Mais uma vez, comentários só no Spotify e no YouTube. E eu acredito que foi um episódio bastante prazeroso. Para nós foi. De muito valor, acho eu. Para nós foi. Aliás, como todos. Eu apenas vos digo uma coisa, e eu já disse isto a várias pessoas. Há muitas pérolas que nós vamos largando nos podcasts, que nós às vezes nem temos noção disso, e que só quando eu vou fazer a edição, é curioso, nós durante a gravação não percebemos isso. Quando eu vou fazer a edição, eu ouço sempre o episódio completo, antes de eu publicar. Sei. Eu não, mas eu ouço parte. Ela depois ouve os excertos que eu faço, os curtos, os reels, etc. Pronto. Há certas coisas que nós às vezes não temos noção, mas quando vamos ouvir novamente dizemos assim, espetáculo. Se alguém puser isto em prática, pode haver uma mudança drástica da vida da pessoa. E para nós é uma coisa tão natural que nós não temos essa noção. Mas quando ouvimos já numa posição não ativa, já passiva, realmente chegamos à conclusão de que estes episódios, sobretudo este programa do Santos da Casa Não Fazem Milagres, embora, mais uma vez, os outros programas, o Histórias de Vida, mesmo às vezes o newsletter também tem alguns insights. Também tem muita coisa positiva, muita coisa boa, especialmente com pessoas que são diferentes, pensam de maneira completamente diferente de mim e que trazem aqui realmente uma mais-valia muito grande.
fiquem sempre atentos, porque estes podcasts são coisas que vocês podem ouvir no carro a caminho do trabalho, quando andam a fazer uma caminhada. Agora o meu novo vício é, quando vou fazer caminhada, é ouvir um programa. Eu já escolho um programa que tenha mais ou menos duração daquilo que eu preciso fazer, de tempo. E só quando acaba o programa é que eu volto a casa. E tem sido muito proveitoso. Porquê? Enquanto estou a fazer uma caminhada, poder estar a ouvir música, ok, também é válido. Aprendo sempre alguma coisa. E muitas vezes, por exemplo, ainda aconteceu isto na caminhada de domingo. Antes do almoço, ainda fui fazer a caminhada às 6:30 da manhã. Certas coisas que eu falei com o nosso grupo de amigos, falamos sobre vários assuntos, foram reflexões que eu tive durante o podcast que ouvi da manhã. Engraçado, já viste? Nada acontece por acaso. Bem, ficamos então por aqui esta semana. Esperamos mais uma vez ter agregado valor à vossa vida. E isto foi mais um episódio do Santos da Casa. Que não fazem milagres. Será que não? Até um dia. Vamos ver. Meus amigos, boa semana a todos e muito obrigado pela vossa audiência. Boa semana.